Existem momentos na vida em que tudo o que você acreditava conhecer desmorona em questão de segundos. Momentos em que as palavras de alguém que você ama podem mudar completamente o rumo da sua existência. E foi exatamente isso que aconteceu naquela noite sufocante de verão, quando minha mãe, deitada naquela cama que cheirava a remédios e desespero, segurou minha mão com uma força que eu não imaginava que ela ainda tivesse. Eu estava ali, ao lado dela, vendo a vida escapar lentamente daquele corpo que um dia foi forte, que um dia cavalgou ao meu lado pelos campos, que um dia me ensinou tudo o que eu sei sobre sobreviver nesse sertão implacável. Mas agora, ela era apenas uma sombra frágil do que costumava ser. Os olhos, porém, os olhos ainda brilhavam com aquela determinação que sempre a definiu. Filho, ela sussurrou, e cada palavra parecia custar-lhe um pedaço da vida que ainda restava. Preciso que você me escute, preciso que você confie em mim uma última vez. Eu balancei a cabeça, sentindo as lágrimas queimarem meus olhos. Não queria ouvir, não queria aceitar que aquele era o fim, mas ela apertou minha mão com mais força ainda, como se pudesse transferir toda a sua vontade para mim através daquele toque. Tem um homem, ela continuou, a voz falhando. Um homem da roça. Ele vai vir te buscar, vai cuidar de você e do trovão. Trovão, meu cavalo. Meu único companheiro verdadeiro naquele mundo de solidão e poeira. A ideia de entregá-lo a um estranho era tão absurda quanto a ideia de me entregar a esse mesmo desconhecido. Mãe, do que você está falando? Perguntei, sentindo a raiva começar a ferver dentro de mim. Eu não preciso de ninguém. Eu posso cuidar de mim mesmo. Você me ensinou isso. Ela fechou os olhos por um momento e por um segundo terrível pensei que a havia perdido. Mas então ela os abriu novamente e havia lágrimas escorrendo pelas têmporas, molhando o travesseiro já úmido de suor. Você não entende agora, ela disse. E havia uma urgência em sua voz que me assustou mais do que qualquer coisa. Mas vai entender. Ele é família, meu filho. Ele é família. Família? Repeti incrédulo. Eu nunca ouvi falar desse homem na minha vida. Como ele pode ser família? Minha mãe sempre foi só nós dois. Nunca houve pai na história, nunca houve tios, avós, primos. Era ela e eu contra o mundo. E agora, nos seus últimos momentos, ela estava me dizendo que havia alguém? Alguém que ela chamava de família? Promete, ela implorou. E sua voz estava tão fraca agora que eu precisei me inclinar para ouvi-la. Promete que vai dar uma chance a ele. Promete que vai deixar ele te mostrar o que significa ter alguém ao seu lado. Eu queria gritar, queria recusar. Queria dizer que não precisava de ninguém, que tinha sobrevivido até ali e continuaria sobrevivendo. Mas quando olhei para aqueles olhos que estavam se apagando, quando senti aquela mão que estava ficando cada vez mais fria, as palavras morreram na minha garganta. Eu prometo, murmurei, mesmo sem acreditar no que estava dizendo, mesmo sabendo que era uma mentira. Um sorriso fraco surgiu nos lábios dela. Ele vai chegar amanhã ao amanhecer. Vai te procurar. Não fuja dele, filho. Por favor, não fuja. Quem é ele, mãe? Perguntei, desesperado agora. Me diz pelo menos quem é esse homem. Mas ela já estava fechando os olhos novamente, e dessa vez eu sabia que não os abriria mais. Sua respiração ficou irregular, entrecortada, e eu segurei sua mão com tanta força que meus dedos ficaram brancos. Mãe, não, sussurrei. Não me deixa, não agora. Mas a vida não se importa com nossos pedidos. A vida não negocia. E naquela noite, enquanto as estrelas brilhavam indiferentes lá fora, minha mãe deu seu último suspiro, levando consigo todos os segredos que eu precisava saber, todas as respostas que eu desesperadamente buscava. Fiquei ali, segurando sua mão já fria, por horas. Não conseguia me mover.
Não conseguia aceitar. O silêncio da casa era ensurdecedor, quebrado apenas pelo som distante de trovão relinchando no curral, como se ele também soubesse que algo fundamental havia mudado. Quando finalmente consegui me levantar, já estava amanhecendo. Precisei cuidar do corpo dela, preparar tudo sozinho, porque não havia mais ninguém. Nunca houve. Cavei a cova sob a árvore onde ela costumava sentar para me ver treinar com o laço. Cada golpe da pá na terra seca parecia ecoar a palavra que ela havia repetido. Família, 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 família. Que palavra estranha vinda dela, que sempre me disse que éramos só nós dois contra o mundo. Terminei o enterro quando o sol já estava alto no céu. Fiquei ali, olhando para o monte de terra fresca, sentindo um vazio tão grande dentro de mim que parecia que eu também havia sido enterrado ali. Trovão se aproximou, encostando o focinho no meu ombro, e eu passei a mão em seu pescoço, buscando algum consolo naquele contato. É só nós dois agora, garoto, murmurei para ele. Só nós dois, como sempre foi. Mas mesmo enquanto dizia isso, eu sabia que estava mentindo. Porque havia um homem vindo, um estranho que minha mãe chamava de família, um homem que, segundo ela, viria me buscar ao amanhecer. E então eu ouvi o som de cascos na estrada de terra, devagar, ritmado, se aproximando. Meu corpo inteiro se enrijeceu. Trovão ergueu as orelhas alerta, e eu me virei, a mão instintivamente indo para a faca que sempre carregava no cinto. Um homem estava vindo pela estrada, montado em um cavalo marrom, usando um chapéu de palha gasto e roupas simples de trabalho. Ele cavalgava com a postura de quem passou a vida inteira no lombo de um animal, com aquela naturalidade que só vem de anos e anos de prática. Quando ele chegou mais perto, pude ver seu rosto. Era um homem de meia idade, com a pele curtida pelo sol, rugas profundas ao redor dos olhos e uma expressão que era difícil de decifrar. Não era hostil, mas também não era exatamente amigável. Era cautelosa, como se ele também não soubesse bem o que esperar daquele encontro. Ele parou o cavalo a alguns metros de distância e desceu lentamente, sem tirar os olhos de mim. Por um longo momento, ficamos apenas nos encarando. Dois estranhos unidos apenas pela palavra de uma mulher morta. Você é o filho dela, ele disse finalmente. Não era uma pergunta. E você é o homem que ela mencionou. Respondi, mantendo minha voz firme, mesmo com o turbilhão de emoções dentro de mim. Ele assentiu lentamente, os olhos se movendo para o monte de terra fresca sob a árvore. Algo passou por seu rosto. Dor, talvez, ou arrependimento, mas desapareceu tão rápido que não tive certeza se realmente vi. Sinto muito, ele disse, e havia sinceridade em sua voz. Ela era uma mulher extraordinária. Você a conhecia? Perguntei, a desconfiança evidente em cada palavra. Conhecia. Ele respondeu simplesmente, sem elaborar. A raiva começou a ferver dentro de mim novamente. E por que eu nunca ouvi falar de você? Por que em todos esses anos você nunca apareceu? Por que só agora, quando ela já se foi? Ele suspirou, tirando o chapéu e passando a mão pelos cabelos grisalhos. Porque ela pediu. Porque havia razões que você ainda não pode entender. Mas eu prometi a ela que, quando chegasse a hora, eu estaria aqui. E aqui estou. Eu não preciso de você, disparei, as palavras saindo mais duras do que eu pretendia. Não sei quem você pensa que é, mas eu posso cuidar de mim mesmo, sempre cuidei. Eu sei que pode, ele disse calmamente, sem se abalar com minha hostilidade. Sua mãe te criou bem, mas ela também sabia que há coisas que você ainda precisa aprender, coisas que ela não teve tempo de te ensinar. E você acha que pode me ensinar? Perguntei sarcástico. Um completo estranho? Ele colocou o chapéu de volta na cabeça e olhou diretamente nos meus olhos. Eu não acho nada.
Eu só sei que fiz uma promessa a uma mulher que eu respeitava mais do que qualquer outra pessoa nesse mundo. E vou cumprir essa promessa, quer você queira ou não. Houve algo na forma como ele disse isso, a determinação tranquila, a certeza inabalável, que me fez hesitar. Trovão, que havia ficado quieto ao meu lado, de repente caminhou em direção ao estranho, farejando-o com curiosidade. Trovão, volta aqui! Ordenei, mas meu cavalo me ignorou completamente, algo que ele nunca fazia. O homem estendeu a mão, deixando Trovão cheirá-la, e então acariciou suavemente o focinho do animal. Belo cavalo, ele comentou. Sua mãe me falou muito sobre ele. Disse que vocês dois são inseparáveis. Ver Trovão aceitando aquele estranho tão facilmente me deixou ainda mais irritado. Era como se até meu próprio cavalo estivesse me traindo. O que você quer de mim? Perguntei, cansado de toda aquela situação. Minha mãe te pediu para vir aqui. Você veio. Mas e agora? O que você espera que aconteça? Ele me olhou por um longo momento antes de responder. Espero que você me dê uma chance. Só isso. Uma chance de cumprir a promessa que fiz a ela. Uma chance de te mostrar que você não precisa estar sozinho nesse mundo. Eu não estou sozinho, retruquei. Eu tenho Trovão. Um sorriso triste surgiu em seu rosto. Um cavalo é um companheiro leal, mas não é família, garoto. E todo mundo precisa de família. Aquela palavra de novo. Família. Saindo da boca de um estranho, soava ainda mais absurda do que quando minha mãe a havia dito. Você não é minha família, disse, cada palavra carregada de convicção. Família é sangue. Família é quem está lá desde o começo. Você é só um estranho que apareceu aqui com uma história bonita. Ele não pareceu ofendido. Apenas assentiu, como se já esperasse essa reação. Você tem razão. Eu sou um estranho. Por enquanto. Mas sua mãe acreditava que isso podia mudar. E eu confio no julgamento dela mais do que em qualquer coisa. Ficamos em silêncio por um momento, o vento quente do sertão soprando entre nós, carregando poeira e a promessa de mais um dia escaldante. Eu vou ficar por aqui, ele disse finalmente. Não vou te forçar a nada, mas vou ficar. E quando você precisar de ajuda, e você vai precisar, eu vou estar aqui. Não segure a respiração esperando por isso, respondi, virando as costas para ele e caminhando em direção à casa. Mas mesmo enquanto me afastava, mesmo com toda a raiva e confusão dentro de mim, uma parte pequena e teimosa da minha mente não conseguia parar de se perguntar quem era aquele homem e por que minha mãe confiava tanto nele. O sertão não perdoa. Essa foi a primeira lição que minha mãe me ensinou quando eu ainda era pequeno demais para entender o peso daquelas palavras. Mas com o passar dos anos, vivendo sob aquele sol implacável, sentindo a terra seca rachar sob meus pés, vendo o horizonte se estender infinitamente em todas as direções, sem um pingo de esperança verde, eu aprendi. Aprendi que o sertão é belo e cruel ao mesmo tempo, generoso e mesquinho, acolhedor e mortal. Cresci nessas terras. Cada pedra, cada árvore retorcida pela sede, cada curva do rio que só corria 3 meses por ano. Tudo isso era parte de mim, tanto quanto meu próprio sangue. Minha mãe me ensinou a ler os sinais do céu, a saber quando a chuva viria apenas observando o comportamento dos pássaros, a encontrar água onde outros só viam morte. Ela me ensinou a cavalgar antes mesmo de eu aprender a andar direito. Trovão não era apenas meu cavalo. Ele era meu irmão, meu confidente, minha única companhia constante além dela. Lembro-me do dia em que ela me trouxe até o curral, onde um potro negro como a noite mais escura esperava, os olhos selvagens e desconfiados. Esse aqui é seu, ela havia dito colocando a mão no meu ombro. Mas você vai ter que conquistar a confiança dele. Ninguém pode fazer isso por você. Levei semanas de aproximações cuidadosas, de ofertas de comida, de palavras suaves sussurradas no silêncio da madrugada.
E quando finalmente consegui tocar nele, quando ele finalmente baixou a guarda e deixou que eu passasse a mão em seu pescoço, senti que havia conquistado algo precioso, algo que ninguém poderia tirar de mim. Ou assim eu pensava. Nossa casa era simples. Paredes de adobe, teto de telhas vermelhas que estalavam sob o calor do meio-dia, um pequeno alpendre onde minha mãe costumava sentar nas tardes, remendando roupas ou apenas observando o pôr do sol pintar o céu de laranja e vermelho. Não tínhamos muito, mas tínhamos o suficiente. Tínhamos um ao outro. Ela nunca falou sobre meu pai. Quando eu era criança e perguntava, ela apenas balançava a cabeça e mudava de assunto. Com o tempo, aprendi a não perguntar. Aprendi que algumas feridas são profundas demais para serem tocadas, mesmo com as melhores intenções. Mas ela me deu tudo o que podia. Me ensinou a trabalhar a terra, mesmo quando a terra se recusava a cooperar. Me ensinou a cuidar dos animais, a consertar cercas, a domar cavalos selvagens que apareciam ocasionalmente perto de nossa propriedade. Me ensinou a sobreviver. Você precisa ser forte, ela dizia, enquanto me observava lutar com um bezerro teimoso ou tentar erguer um saco de ração pesado demais para meus braços de criança. O mundo não tem pena dos fracos, especialmente não aqui. E eu me tornei forte. Meus músculos cresceram duros como a terra que trabalhávamos. Minhas mãos ficaram calejadas, marcadas por anos de trabalho árduo. Aprendi a suportar a dor, a sede, o cansaço. Aprendi que reclamar não mudava nada, que o único jeito de sobreviver era continuar, sempre continuar, não importa o quão difícil ficasse. Mas força física não era tudo. Minha mãe também me ensinou sobre honra, sobre manter a palavra, sobre a importância de olhar nos olhos das pessoas quando você fala com elas. Ela me ensinou que um homem é medido não pelo que ele tem, mas pelo que ele faz quando ninguém está olhando. Caráter, ela dizia, batendo no peito, é isso que importa. Você pode perder tudo. Sua casa, suas terras, seus animais. Mas se você mantiver seu caráter, você sempre terá algo de valor. Eu acreditava nela. Acreditava em cada palavra que saía de sua boca. Ela era minha bússola, meu guia, minha razão de continuar quando tudo parecia impossível. E agora ela se foi. Passei os dias seguintes à sua morte em uma névoa. Acordava antes do amanhecer, como sempre fiz, mas agora não havia o som de seus passos na cozinha, o cheiro de café fresco sendo preparado, sua voz me chamando para o café da manhã. Havia apenas silêncio, um silêncio tão pesado que parecia esmagar meu peito. Tentei manter a rotina, alimentei os animais, consertei uma cerca que estava quebrada há semanas, limpei o curral, mas cada tarefa parecia sem sentido agora. Para quê? Para quem? Ela não estava mais ali para ver, para aprovar com um aceno de cabeça, para me corrigir quando eu fazia algo errado. Trovão sentia minha angústia. Cavalos são assim. Eles percebem as emoções humanas de uma forma que às vezes assusta. Ele ficava perto de mim o tempo todo, seguindo-me como uma sombra, encostando o focinho no meu ombro quando eu parava de trabalhar e simplesmente ficava olhando para o nada. Eu sei, garoto, eu murmurava para ele. Eu também sinto falta dela. O homem da roça, eu ainda não sabia seu nome e não tinha perguntado, manteve sua palavra. Ele ficou. Montou um acampamento simples perto de nossa propriedade, sob uma árvore que oferecia alguma sombra do sol brutal. Não se aproximou da casa, não tentou me forçar a conversar. Apenas ficou ali, uma presença constante que eu não sabia como interpretar. Às vezes eu o via trabalhando. Ele consertava seu equipamento, cuidava de seu cavalo, preparava suas refeições sobre uma pequena fogueira. Seus movimentos eram eficientes, praticados, os movimentos de alguém que passou a vida inteira fazendo essas coisas. Havia uma graça neles.
Uma economia de esforço que vinha apenas da experiência. Eu o observava escondido, sem admitir para mim mesmo que estava curioso. Quem era esse homem? De onde ele vinha? Como ele conhecia minha mãe? E por quê? Por que ela confiava tanto nele? Uma tarde, enquanto eu lutava para consertar o telhado do celeiro, algumas telhas haviam caído durante uma tempestade semanas atrás e eu havia adiado o conserto. Ouvi passos atrás de mim. "Você está fazendo errado", disse a voz do homem. Virei-me bruscamente, quase perdendo o equilíbrio na escada. Eu não pedi sua opinião. Ele ergueu as mãos em um gesto apaziguador. "Eu sei. Mas se você continuar desse jeito, o telhado vai cair na primeira chuva forte. E então você vai ter um problema muito maior." "Eu sei o que estou fazendo", retruquei, mesmo sabendo que era mentira. A verdade era que eu nunca havia consertado um telhado sozinho antes. Minha mãe sempre fazia isso, ou chamava um vizinho para ajudar. "Claro que sabe", ele disse. Mas havia algo em seu tom que deixava claro que ele não acreditava em mim. "Mas talvez eu possa te mostrar um jeito mais fácil. Um jeito que vai durar mais tempo." Eu queria recusar. Queria mandar ele embora, dizer que não precisava de sua ajuda, que podia fazer tudo sozinho. Mas quando olhei para o telhado, para as telhas mal colocadas que provavelmente cairiam na primeira ventania, tive que admitir, pelo menos para mim mesmo, que ele estava certo. "Tudo bem", disse finalmente descendo da escada. "Mostre." E ele mostrou. Com paciência infinita, ele me ensinou a posicionar as telhas corretamente, a usar a argamassa na quantidade certa, a verificar se cada peça estava firme antes de passar para a próxima. Trabalhamos em silêncio na maior parte do tempo, apenas com ele dando instruções ocasionais e eu seguindo relutantemente no começo, mas com crescente interesse conforme via o trabalho tomar forma. Quando terminamos, o sol já estava se pondo, pintando o céu com aqueles tons de laranja e vermelho que sempre me lembravam de minha mãe. Olhei para o telhado consertado, sólido e bem feito e senti uma pontada de algo que não conseguia identificar. Orgulho? Gratidão? Confusão? "Obrigado", murmurei, sem olhar para ele. "De nada", ele respondeu simplesmente. "Sua mãe me ensinou isso há muitos anos. Parece justo que eu passe adiante." Aquilo me fez olhar para ele. "Ela te ensinou?" Ele assentiu, os olhos distantes, como se estivesse vendo algo que eu não podia ver. "Ela me ensinou muitas coisas, mais do que eu poderia contar." "Como vocês se conheceram?" perguntei, antes que pudesse me impedir. Ele ficou quieto por um longo momento, e eu pensei que ele não fosse responder. Mas então ele suspirou e disse: "Essa é uma história longa, e talvez não seja o momento certo para contá-la. Mas um dia, quando você estiver pronto, eu vou te contar tudo. Prometo." Mais promessas, mais segredos. Eu estava cansado disso, mas algo no jeito como ele falou, a sinceridade em sua voz, me impediu de pressioná-lo mais. Naquela noite, deitado em minha cama, olhando para o teto que eu conhecia tão bem, pensei sobre o dia, sobre como havia sido trabalhar ao lado daquele homem, sobre como ele conhecia técnicas que eu desconhecia, sobre como ele falava de minha mãe com tanto respeito e carinho. Talvez, apenas talvez, ela tivesse razão sobre ele. Talvez houvesse mais naquele estranho do que eu estava disposto a admitir. Mas eu ainda não estava pronto para confiar nele. Não completamente. A ferida da perda de minha mãe era muito recente, muito profunda. E a ideia de deixar alguém entrar, de me tornar vulnerável novamente, era aterrorizante. O sertão me ensinou a ser forte, me ensinou a sobreviver sozinho, e era isso que eu pretendia fazer. Não importa o que minha mãe havia pedido, não importa quantas promessas aquele homem tivesse feito. Ou assim eu pensava.
Os dias seguintes estabeleceram um padrão estranho. Eu acordava, fazia meu trabalho e invariavelmente encontrava o homem em algum momento do dia. Às vezes ele oferecia ajuda, às vezes apenas observava, mas ele estava sempre ali, uma presença constante que eu não conseguia ignorar, por mais que tentasse. E lentamente, muito lentamente, comecei a perceber algo. Ele não estava apenas cumprindo uma promessa. Ele genuinamente se importava. Eu podia ver isso na forma como ele olhava para nossa propriedade, como se estivesse vendo algo precioso. Na forma como ele tratava Trovão, com respeito e gentileza. Na forma como ele falava de minha mãe, sempre com aquele tom de reverência que me fazia sentir que talvez, apenas talvez, ele a conhecesse tão bem quanto eu. Mas conhecimento não é confiança. E confiança não é algo que se dá facilmente, especialmente não no sertão, onde um erro de julgamento pode custar sua vida. Então, eu mantive minha distância. Aceitei sua ajuda quando era absolutamente necessário, mas não mais do que isso. Não fiz perguntas sobre seu passado, sobre sua conexão com minha mãe, sobre por que ele estava realmente ali. Porque, no fundo, eu tinha medo das respostas. Medo de que elas mudassem tudo o que eu pensava saber sobre minha vida, sobre minha mãe, sobre mim mesmo. O sertão não perdoa, mas também não esquece. E as sementes que foram plantadas naqueles primeiros dias, de curiosidade, de possibilidade, de algo que poderia eventualmente se tornar confiança, estavam apenas começando a germinar. 3 semanas se passaram desde que o homem chegou. 3 semanas de uma dança estranha, onde nós dois circulávamos um ao redor do outro, testando limites, estabelecendo fronteiras invisíveis. Ele respeitava meu espaço, nunca se aproximava demais, nunca pressionava. Mas também nunca ia embora, fiel à promessa que havia feito. Foi numa manhã particularmente quente que finalmente aprendi seu nome. Eu estava no curral, tentando domar um cavalo jovem que havia comprado algumas semanas antes da morte de minha mãe. O animal era selvagem, cheio de energia e medo, e eu estava tendo dificuldades. Cada vez que eu me aproximava, ele recuava, relinchando alto, os olhos arregalados de pânico. "Você está indo rápido demais", disse a voz atrás de mim. Eu não me virei. Já estava acostumado com suas aparições súbitas. "Eu sei o que estou fazendo." "Sei que sabe", ele respondeu, sua voz calma e sem julgamento. "Mas esse cavalo não sabe disso. Para ele, você é só mais uma ameaça, mais um predador." "E o que você sugere?", perguntei, não conseguindo esconder a frustração na minha voz. Eu havia passado a manhã inteira naquilo e não tinha chegado a lugar nenhum. "Deixa eu te mostrar", ele disse, entrando no curral com movimentos lentos e deliberados. Eu queria protestar, dizer que não precisava de sua ajuda, mas a curiosidade venceu. Recuei, encostando-me na cerca, e observei. O homem não olhou diretamente para o cavalo. Em vez disso, ele se posicionou de lado, tornando-se menos ameaçador. Seus movimentos eram suaves, quase preguiçosos, como se ele tivesse todo o tempo do mundo. Ele não se aproximou do animal, apenas ficou ali, esperando. E lentamente, incrivelmente, o cavalo começou a se acalmar. Suas orelhas, que estavam coladas para trás, começaram a se mover para frente. Sua respiração, que estava rápida e irregular, começou a desacelerar. Depois de vários minutos, minutos que pareceram horas, o cavalo deu um passo em direção ao homem. Apenas um passo, hesitante, mas foi um passo. O homem não reagiu, não se moveu. Apenas continuou ali, respirando calmamente, sendo uma presença não ameaçadora. Outro passo, e outro, até que o cavalo estava perto o suficiente para cheirá-lo. O homem estendeu a mão lentamente, deixando o animal investigá-la. E então, com movimentos tão suaves que mal pareciam estar acontecendo, ele tocou o pescoço do cavalo.
O animal estremeceu, mas não fugiu. E em poucos minutos, o homem estava acariciando-o livremente, falando em voz baixa, palavras que eu não conseguia ouvir, mas que claramente tinham um efeito calmante. Como você fez isso? Perguntei, genuinamente impressionado. Ele se virou para mim, um pequeno sorriso no rosto. Paciência, respeito e entender que você não pode forçar confiança. Ela tem que ser oferecida livremente. Havia algo naquelas palavras que ia além de domar cavalos, e nós dois sabíamos disso. Qual é o seu nome? Perguntei de repente. Eu não posso continuar te chamando de o homem na minha cabeça. Ele riu, um som baixo e genuíno. João! Meu nome é João. João, repeti testando o nome. Era simples, comum, mas de alguma forma se encaixava nele. Eu sou Miguel, ele interrompeu suavemente. Eu sei. Sua mãe falava muito de você. Aquilo me pegou de surpresa. Ela falava? Constantemente. Ele disse, saindo do curral e vindo se apoiar na cerca ao meu lado. Ela era muito orgulhosa de você, do homem que você estava se tornando. Senti um aperto no peito. Eu não sei se ela tinha razão em estar orgulhosa. Eu não consegui nem salvar ela. João ficou quieto por um momento, escolhendo suas palavras cuidadosamente. A doença que levou sua mãe... Não havia nada que você pudesse fazer. Nada que ninguém pudesse fazer. Ela sabia disso. E ela não queria que você carregasse essa culpa. Como você sabe o que ela queria? Perguntei, a defensiva voltando à minha voz. Porque ela me disse. Ele respondeu simplesmente. Nas últimas semanas, nós conversamos muito. Ela me preparou para isso, para vir aqui, para te encontrar, para estar aqui para você. Por quê? A pergunta saiu mais desesperada do que eu pretendia. Por que você? Por que não alguém que eu conhecesse, um vizinho, um amigo? João suspirou, tirando o chapéu e passando a mão pelos cabelos. Porque não havia mais ninguém. Sua mãe, ela se isolou depois que você nasceu. Cortou laços com muitas pessoas. Tinha suas razões. Razões que talvez você entenda um dia. Mas ela nunca cortou laços comigo. Eu sou a única pessoa em quem ela confiava completamente. Mas por quê? Insisti. O que faz você tão especial? Ele me olhou diretamente nos olhos e havia algo em seu olhar, dor, talvez, ou arrependimento, que me fez hesitar. Porque eu devo tudo a ela, ele disse finalmente. Minha vida, minha sanidade, tudo. Ela me salvou quando eu não tinha mais nada. E eu prometi que se ela algum dia precisasse de mim, eu estaria lá, não importa o quê. Havia uma história ali. Uma história grande e complicada que eu ainda não conhecia. Mas pela primeira vez, senti que talvez eu quisesse conhecer, que talvez fosse importante conhecer. Conte-me, disse, surpreendendo a mim mesmo. Conte-me sobre você e minha mãe. João olhou para o horizonte, para o sol que estava começando sua descida em direção ao poente. Não hoje, ele disse suavemente. Hoje você ainda não está pronto, mas em breve, quando chegar a hora certa, você vai saber. E então eu vou te contar tudo. Era frustrante, essa constante promessa de respostas que nunca vinham, mas algo na forma como ele falou me fez acreditar que ele estava certo, que havia um tempo para tudo e que forçar as coisas antes da hora só causaria mais dor. Nos dias seguintes, João começou a me ensinar coisas, não de forma formal, não como um professor dando aulas, mas através de pequenos momentos, pequenas demonstrações. Como consertar uma cela de forma que durasse anos. Como ler as nuvens para prever não apenas se ia chover, mas quando e quanto. Como encontrar nascentes de água em lugares que pareciam completamente secos. Sua mãe me ensinou isso, ele dizia frequentemente. Ela tinha um dom para ler a terra, para entender o que o sertão estava tentando dizer, e eu ouvia, absorvendo cada palavra, cada lição. Porque mesmo que eu não quisesse admitir,
Mesmo que ainda mantivesse minhas defesas erguidas, eu estava aprendendo a respeitar aquele homem, a ver valor no que ele tinha a oferecer. Uma tarde, enquanto trabalhávamos juntos para consertar uma cerca que havia sido derrubada por um animal selvagem durante a noite, João começou a falar sobre sua própria vida. Não a história completa, não ainda, mas pequenos fragmentos. Eu cresci não muito longe daqui, ele disse, martelando um poste no chão com golpes firmes e precisos. Numa fazenda pequena, menor até que essa. Meu pai era um homem duro, justo, mas duro. Ele acreditava que trabalho era a única coisa que importava. E sua mãe? Perguntei, segurando o poste firme enquanto ele trabalhava. Morreu quando eu era jovem, ele disse, e havia uma tristeza antiga em sua voz. Febre. Naquele tempo não havia muito que se pudesse fazer. Meu pai nunca se recuperou realmente. Ele continuou vivendo, continuou trabalhando, mas era como se uma parte dele tivesse morrido com ela. Eu entendia aquele sentimento. Era exatamente como eu me sentia agora. Eu saí de casa quando tinha 17 anos, João continuou. Achei que sabia tudo, que podia conquistar o mundo. Que idiota eu era. O que aconteceu? Perguntei, genuinamente curioso agora. Ele parou de trabalhar por um momento, olhando para suas mãos calejadas. A vida aconteceu. Eu cometi erros, erros grandes, perdi tudo. E quando eu estava no fundo do poço, quando eu não via mais razão para continuar, foi quando eu conheci sua mãe. Se como? Ela me encontrou tentando roubar comida de sua propriedade, ele disse com um sorriso triste. Eu estava desesperado, faminto, sem um centavo no bolso. Ela poderia ter me entregado às autoridades, deveria ter, na verdade. Mas em vez disso, ela me deu comida, me deu trabalho, me deu uma chance de recomeçar. Eu processava aquilo, tentando encaixar essa história com a imagem que tinha de minha mãe. Ela sempre foi generosa, sempre disposta a ajudar quem precisava. Mas dar uma chance a um ladrão, isso era outro nível. Ela viu algo em mim que eu não via em mim mesmo, João continuou. Ela acreditou que eu podia ser melhor, e por causa dessa crença, eu me tornei melhor. Trabalhei para ela por anos, aprendi tudo o que ela tinha a ensinar. E quando finalmente tive o suficiente para começar minha própria vida, ela me abençoou e me deixou ir. Mas você voltou, observei. Eu voltei, ele confirmou. Porque uma dívida como essa nunca é totalmente paga. E por quê? Porque ela era a pessoa mais importante da minha vida, a única que realmente me conhecia, me entendia. Havia algo não dito ali, algo mais profundo que eu não conseguia identificar. Mas antes que eu pudesse perguntar mais, João voltou ao trabalho. E o momento passou. Naquela noite, deitado na cama, pensei sobre tudo o que havia aprendido. João não era apenas um estranho que minha mãe conhecia. Ele era alguém que ela havia salvado, alguém que ela havia moldado, assim como ela havia me moldado. Em certo sentido, éramos irmãos, não de sangue, mas de experiência, ambos criados pela mesma mulher extraordinária. A ideia era estranha, desconfortável, mas também reconfortante de certa forma. Saber que eu não era o único que ela havia tocado tão profundamente, que seu legado se estendia além de mim, mas ainda havia tanto que eu não sabia, tantas perguntas sem resposta. E quanto mais tempo passava com João, mais eu percebia que minha mãe havia guardado segredos. Segredos grandes, importantes, que ela levou para o túmulo, ou quase levou, porque ela havia deixado João para trás, e ele tinha as respostas que eu procurava. Eu só precisava estar pronto para ouvi-las. Se você está gostando dessa história incrível de superação, lealdade e descoberta, não esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e compartilhar com seus amigos. Essa é uma história que precisa ser ouvida, que precisa tocar mais corações. E seu apoio faz toda a diferença para que possamos continuar trazendo histórias emocionantes como essa.
Então, aperta esse like agora, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhum capítulo dessa narrativa que vai te prender do começo ao fim. A realidade da vida sem minha mãe começou a pesar de verdade quando as tarefas diárias começaram a se acumular. Coisas que pareciam simples quando ela estava viva, consertar equipamentos, manter a propriedade em ordem, lidar com os animais, de repente se tornaram montanhas intransponíveis. Não porque eu não soubesse como fazê-las, mas porque fazer tudo sozinho era exaustivo, de uma forma que eu nunca havia experimentado. Minha mãe sempre dizia que eu era teimoso. Teimoso como uma mula. Eram suas palavras exatas, geralmente ditas com um sorriso que suavizava a crítica. Mas agora, sem ela aqui para me guiar, essa teimosia estava se tornando meu pior inimigo. Eu me recusava a pedir ajuda a João. Me recusava a admitir que talvez, apenas talvez, eu precisasse de alguém ao meu lado. Porque admitir isso seria admitir fraqueza. Seria admitir que minha mãe estava certa em me entregar aos cuidados de um estranho. E eu ainda não estava pronto para isso. Então, eu continuei, dia após dia, empurrando meu corpo além de seus limites, tentando fazer o trabalho de duas pessoas sozinho. Acordava antes do amanhecer e trabalhava até bem depois do pôr do sol, caindo na cama tão exausto que mal conseguia tirar as botas. Trovão sentia minha exaustão. Ele ficava inquieto, nervoso, como se pudesse sentir que algo estava errado. Às vezes, quando eu estava no campo, ele vinha até mim e simplesmente ficava ali, sua presença sólida e reconfortante. Era como se ele estivesse tentando me dizer algo, me alertar que eu estava indo rápido demais, longe demais, mas eu não ouvia, não podia ouvir, porque parar significaria pensar, e pensar significaria sentir, e sentir era algo que eu estava desesperadamente tentando evitar. Foi numa tarde particularmente brutal que tudo desmoronou. Eu estava tentando consertar o moinho de vento que bombeava a água do poço. Era um trabalho delicado que requeria duas pessoas, uma para segurar as peças no lugar, enquanto a outra as aparafusava. Mas eu estava sozinho, então estava tentando fazer ambas as coisas ao mesmo tempo. A escada estava instável sob meus pés. O sol estava tão forte que eu mal conseguia ver o que estava fazendo. Minhas mãos estavam escorregadias de suor. Mas eu continuei, teimoso, determinado a provar que podia fazer aquilo sozinho. E então a escada escorregou. Tudo aconteceu em câmera lenta. Senti meu pé perder o apoio, meu corpo começar a cair. Tentei me agarrar ao moinho, mas minhas mãos escorregaram no metal quente. O chão veio rápido demais e eu aterrissou com força, o impacto expulsando todo o ar dos meus pulmões. Por um momento, apenas fiquei ali, olhando para o céu azul brilhante, tentando recuperar o fôlego. Dor irradiava do meu ombro esquerdo, e quando tentei movê-lo, uma agonia aguda me fez gritar: "Miguel!" A voz de João. Passos rápidos se aproximando, e então ele estava ali, ajoelhado ao meu lado, seu rosto preocupado bloqueando o sol. "Não se mova", ele disse, suas mãos examinando meu ombro com cuidado. "Você pode ter quebrado alguma coisa." "Eu tô bem", murmurei, tentando me levantar e imediatamente me arrependendo quando a dor explodiu novamente. "Você não tá bem", João disse firmemente, me impedindo de me mover. "E você precisa parar de fingir que tá. Isso vai te matar, garoto." "Eu não preciso de você", disse, mas as palavras saíram fracas, sem convicção. "Talvez não", ele respondeu, ajudando-me cuidadosamente a sentar. "Mas você precisa de alguém, e nesse momento eu sou o único alguém que você tem." A verdade daquelas palavras doeu mais do que meu ombro, porque ele estava certo. Eu estava sozinho. Completamente, terrivelmente sozinho.
E minha teimosia estava apenas tornando tudo pior. João me ajudou a voltar para a casa, seu braço firme ao redor de mim, me apoiando quando minhas pernas ameaçavam ceder. Ele me sentou na cadeira da cozinha, a cadeira onde minha mãe costumava sentar, e examinou meu ombro com mãos surpreendentemente gentis. "Não tá quebrado", ele disse finalmente. "Mas você torceu feio. Vai precisar descansar por alguns dias." "Eu não posso descansar", protestei. "Tem muito trabalho a fazer. E esse trabalho vai continuar lá esperando", João disse calmamente. "Mas se você não descansar agora, você vai se machucar de verdade. E então não vai poder trabalhar por semanas, talvez meses." Eu sabia que ele estava certo. Mas admitir isso, aceitar que eu precisava parar, parecia uma derrota. Uma admissão de que eu não era forte o suficiente, capaz o suficiente. "Sua mãe não te criou para ser um mártir", João disse, como se pudesse ler meus pensamentos. "Ela te criou para ser inteligente, e continuar assim, se matando de trabalhar, não é inteligente, é estúpido." A palavra me atingiu como um tapa. Ninguém nunca havia me chamado de estúpido antes. Teimoso, sim. Orgulhoso, certamente. Mas estúpido? Eu não sou. Comecei, mas João me interrompeu. "Você é", ele disse sem rodeios. "Você está sendo estúpido. Está tentando provar algo que não precisa ser provado. Está carregando um peso que não precisa carregar sozinho." "E por quê? Por orgulho? Por medo?" "Eu não tenho medo", disse automaticamente. "Todo mundo tem medo", João respondeu. "Não há vergonha nisso. A vergonha é deixar o medo te controlar, deixar ele te impedir de aceitar ajuda quando você precisa." Fiquei quieto, processando suas palavras. Ele estava certo? Era medo que estava me fazendo agir assim? Medo de quê? De confiar? De me tornar vulnerável? De admitir que eu não podia fazer tudo sozinho? "Deixa eu te contar uma coisa", João disse, puxando uma cadeira e sentando-se na minha frente. "Quando sua mãe me encontrou, eu estava no meu pior momento. Eu tinha perdido tudo e estava convencido de que não merecia ajuda, que tinha que sofrer sozinho, que era o que eu merecia pelos meus erros." Ele pausou, seus olhos distantes, perdidos em memórias. Mas ela não aceitou isso. Ela me forçou a aceitar ajuda, mesmo quando eu lutava contra. E sabe o que ela me disse? Ela disse: "Força não é fazer tudo sozinho. Força é saber quando pedir ajuda. É ter a coragem de ser vulnerável." Aquilo soava exatamente como algo que minha mãe diria. E ouvir suas palavras através de João, ver como elas haviam impactado sua vida, me fez perceber algo. Minha mãe não havia me entregado a João apenas para que ele cuidasse de mim. Ela havia feito isso para que eu aprendesse essa lição. A lição que ela havia ensinado a ele anos atrás. "Eu não sei como fazer isso", admiti finalmente, minha voz mal passando de um sussurro. "Eu não sei como deixar alguém entrar, como confiar." "Eu sei", João disse gentilmente, "e não é fácil. Mas você não precisa fazer tudo de uma vez. Começa pequeno. Deixa eu terminar de consertar o moinho. Deixa eu te ajudar com algumas das tarefas mais pesadas e vamos ver onde isso nos leva." Eu queria recusar. Cada fibra do meu ser queria dizer não, manter minhas defesas erguidas, continuar sozinho. Mas quando olhei para João, quando vi a sinceridade em seus olhos, a paciência, a compreensão, algo dentro de mim cedeu. "Tudo bem", disse finalmente, "mas só até meu ombro melhorar." Um pequeno sorriso surgiu no rosto de João. "Claro, só até seu ombro melhorar." Nós dois sabíamos que era uma mentira, que uma vez que eu aceitasse sua ajuda, uma vez que eu baixasse minhas defesas, seria difícil erguê-las novamente. Mas por enquanto, aquela pequena ficção era suficiente. Era um começo. Os dias seguintes foram estranhos. Eu ficava sentado no alpendre, meu braço em uma tipóia improvisada, observando João trabalhar.
Ele consertou o moinho de vento em menos de 1 hora. Um trabalho que teria me levado o dia inteiro se eu tivesse conseguido terminá-lo sem me machucar. Ele alimentou os animais, consertou mais algumas cercas, até limpou o curral. E o mais estranho de tudo, ele não esperava nada em troca, não cobrava, não reclamava, não me fazia sentir como se eu estivesse em dívida com ele. Ele apenas fazia, como se fosse a coisa mais natural do mundo. Por que você está fazendo isso? Perguntei uma tarde quando ele parou para tomar água. Ele me olhou confuso. Fazendo o quê? Tudo isso, trabalhando sem parar, cuidando de tudo, sem pedir nada em troca. João pensou por um momento antes de responder. Porque é o que se faz por família. Você ajuda porque quer ajudar, não porque espera algo de volta. Aquela palavra de novo. Família. Mas dessa vez, ela não soou tão estranha. Não soou tão impossível. Minha mãe te considerava família? Perguntei. Ela considerava, ele disse simplesmente. E eu a considerava também. Ela era mais do que uma amiga, mais do que uma mentora. Ela era a irmã que eu nunca tive, a mãe que eu perdi cedo demais. Ela era tudo. Havia emoção em sua voz, uma vulnerabilidade que ele raramente mostrava. E naquele momento, eu entendi. João não estava aqui por obrigação. Ele estava aqui por amor. Amor por minha mãe. E por extensão, amor por mim. Eu sinto muito, disse de repente. Por ter sido tão difícil, por ter te tratado como um intruso. João balançou a cabeça. Você não precisa se desculpar. Você estava de luto, estava com raiva, estava confuso. Eu entendo tudo isso. E eu não vou a lugar nenhum, não importa quão difícil você torne as coisas. Por quê? Perguntei. Por que você é tão paciente comigo? Ele sorriu, um sorriso triste, mas genuíno. Porque sua mãe foi paciente comigo. Quando eu era jovem e estúpido e teimoso, muito parecido com você agora, ela não desistiu de mim. Ela continuou tentando, continuou acreditando, até que eu finalmente entendi. E agora é minha vez de fazer o mesmo por você. Naquele momento, algo mudou. Não foi uma mudança dramática, não foi uma revelação súbita, foi sutil, quase imperceptível, mas foi real. As paredes que eu havia construído ao redor do meu coração começaram a rachar, apenas um pouco. Apenas o suficiente para deixar um pouco de luz entrar. E pela primeira vez, desde a morte de minha mãe, senti algo além de dor e raiva. Senti esperança. Pequena, frágil, mas inegavelmente lá. Talvez, apenas talvez, eu não precisasse fazer tudo sozinho. Talvez fosse ok aceitar ajuda, aceitar que alguém se importava. Talvez minha mãe soubesse exatamente o que estava fazendo quando me entregou aos cuidados de João. Meu ombro levou 1 semana para melhorar o suficiente para eu voltar ao trabalho. E quando voltei, algo havia mudado. Eu não tentava mais fazer tudo sozinho. Quando João oferecia ajuda, eu aceitava. Quando ele sugeria uma forma melhor de fazer algo, eu ouvia. E lentamente, muito lentamente, começamos a trabalhar como uma equipe. Não perfeitamente. Ainda havia momentos de tensão, momentos em que minha teimosia voltava à tona. Mas estávamos progredindo. Estávamos construindo algo. Uma noite, sentados no alpendre, depois de um longo dia de trabalho, João me contou mais sobre seu passado. Sobre os erros que havia cometido, as lições que havia aprendido. Eu tinha 23 anos quando perdi tudo. Ele disse, olhando para as estrelas que começavam a aparecer no céu. Tinha uma pequena propriedade, algumas cabeças de gado, até uma mulher que eu amava. Achei que tinha o mundo nas mãos. Ele pausou tomando um gole de café. Mas eu era arrogante. Achava que sabia tudo. Fiz negócios ruins, confiei nas pessoas erradas. Em 6 meses perdi a propriedade, a mulher me deixou e eu fiquei sem nada. E foi quando você conheceu minha mãe? Perguntei.
Não imediatamente, ele respondeu. Primeiro, eu vaguei por meses, trabalhando aqui e ali, mal conseguindo sobreviver. Fiquei amargo, com raiva do mundo, e foi nesse estado que eu apareci aqui, tentando roubar comida. Ele riu, um som sem humor. Eu era patético, magro, sujo, desesperado. Sua mãe poderia ter me expulsado com um tiro de espingarda, mas em vez disso, ela me olhou, realmente me olhou, e viu algo que eu não via em mim mesmo. O que ela viu? Perguntei fascinado. Potencial, João disse simplesmente. Ela viu que eu não era mau, apenas perdido, que eu precisava de uma segunda chance, e ela me deu essa chance. Fiquei quieto, absorvendo aquilo. Minha mãe sempre teve esse dom de ver além da superfície, de encontrar o bom nas pessoas mesmo quando elas próprias não conseguiam vê-lo. Ela me colocou para trabalhar no dia seguinte, João continuou. Trabalho duro, do tipo que quebra suas costas e testa sua determinação. Mas ela também me alimentou, me deu um lugar para dormir, me tratou com dignidade. E aos poucos eu comecei a me reconstruir. Quanto tempo você ficou aqui? Perguntei. 3 anos, ele respondeu. 3 anos aprendendo tudo o que ela tinha para ensinar. Sobre trabalhar a terra, sobre lidar com animais, sobre ser um homem de verdade. Não o tipo de homem que eu achava que deveria ser, mas o tipo de homem que eu realmente queria ser. Havia tanto peso naquelas palavras, tanta história, tanta transformação. E de repente, eu entendi por que minha mãe confiava tanto nele, porque ela havia visto essa transformação acontecer. Ela havia sido parte dela. Quando você foi embora? Perguntei. Quando eu estava pronto, João disse. Quando eu tinha economizado o suficiente para começar de novo. Quando eu tinha aprendido o suficiente para não cometer os mesmos erros. Sua mãe sabia quando era a hora. Ela sempre soube. E você começou sua própria propriedade? Sim, não muito longe daqui. Nada grande, mas era meu. Construído com trabalho honesto, com as lições que ela me ensinou. Ele olhou para mim. E eu visitava regularmente, pelo menos uma vez por mês, para ver como ela estava, para ajudar se ela precisasse. Eu nunca te vi, disse confuso, porque ela não queria que você me visse, João explicou. Ela tinha suas razões, razões que eu ainda não entendo completamente, mas eu respeitava os desejos dela. Então eu vinha quando você estava fora, trabalhando no campo distante ou na cidade. Aquilo explicava tanto. Às vezes que eu voltava para casa e encontrava coisas consertadas que eu não havia consertado. A comida extra na despensa que aparecia do nada. Eu sempre achei que eram vizinhos ajudando, mas era João, sempre foi João. Ela falou sobre você nas últimas semanas, João disse, sua voz ficando mais suave. Quando a doença piorou, ela estava preocupada, não com ela mesma. Ela já havia feito as pazes com o que estava vindo, mas com você, com o que aconteceria com você quando ela se fosse. Senti um nó na garganta. Ela não precisava se preocupar. Eu posso cuidar de mim mesmo. Ela sabia disso, João disse, mas ela também sabia que cuidar de si mesmo e viver de verdade são duas coisas diferentes. Ela não queria que você apenas sobrevivesse. Ela queria que você vivesse, que você tivesse alguém ao seu lado, alguém em quem pudesse confiar. E ela escolheu você. Ela escolheu eu, ele confirmou, porque ela sabia que eu entenderia, que eu saberia o que você estava passando, porque eu já havia passado por isso. E porque ela sabia que eu nunca desistiria de você, não importa quão difícil você tornasse as coisas. Ficamos em silêncio por um longo tempo, apenas ouvindo os sons da noite, grilos cantando, o vento suave nas árvores, o ocasional relinchar de trovão no curral. Obrigado, disse finalmente, por ficar, por não desistir, por tudo. João colocou a mão no meu ombro, o bom, não o machucado. Você não precisa me agradecer, é o que família faz. E dessa vez,
Quando ele disse aquela palavra, eu não senti resistência. Não senti raiva ou confusão, apenas aceitação. Porque talvez ele estivesse certo. Talvez família fosse mais do que sangue. Talvez fosse sobre escolha, sobre compromisso, sobre estar lá quando era mais difícil. Naquela noite, pela primeira vez desde a morte de minha mãe, dormi profundamente. Sem pesadelos, sem acordar no meio da noite com o peito apertado de dor. Apenas sono profundo e restaurador. E quando acordei na manhã seguinte, algo havia mudado fundamentalmente dentro de mim. Eu ainda sentia falta da minha mãe. Sempre sentiria. Mas a dor aguda havia se transformado em algo mais suportável. Uma tristeza que eu podia carregar sem que ela me esmagasse. João já estava acordado quando saí da casa, preparando café sobre uma pequena fogueira. Ele havia se mudado do acampamento improvisado para o celeiro alguns dias atrás, dizendo que fazia mais sentido estar perto se ele ia ajudar com o trabalho. "Bom dia", ele disse, me oferecendo uma caneca de café. "Bom dia", respondi, aceitando a bebida quente. "O que temos para hoje?" Ele sorriu, e havia algo diferente em seu sorriso agora, mais relaxado, mais genuíno. Pensei que poderíamos trabalhar no Pasto Norte. A cerca lá precisa de reparos sérios. E depois, se der tempo, talvez possamos começar a preparar a terra para o plantio. "Plantio?", perguntei surpreso. "Mas a estação está chegando", ele interrompeu. "E se não nos prepararmos agora, vamos perder a janela. Sua mãe sempre plantava nessa época. Disse que era o segredo dela para ter colheitas melhores que os vizinhos." Ele estava certo. Minha mãe sempre começava cedo, sempre planejava com antecedência. Era uma das muitas coisas que ela havia tentado me ensinar, mas que eu nunca havia prestado atenção suficiente. "Então vamos fazer isso", disse, terminando meu café. "Vamos plantar." E assim começou um novo ritmo. Trabalhávamos juntos, João e eu, cada um complementando o outro. Ele tinha experiência e paciência, eu tinha juventude e energia. Juntos conseguíamos fazer em horas o que me levaria dias sozinho. Mas mais do que isso, começamos a conversar, não apenas sobre trabalho, mas sobre tudo. João me contava histórias de suas viagens, das pessoas que havia conhecido, das lições que havia aprendido. E eu, lentamente, comecei a me abrir também, a falar sobre minha infância, sobre minha mãe, sobre meus medos e esperanças. "Você já quis sair daqui?", João perguntou um dia, enquanto consertávamos a cerca do Pasto Norte. "Às vezes", admiti. "Quando eu era mais jovem, eu sonhava em ver o mundo. Cidades grandes, oceano, montanhas. Mas minha mãe precisava de mim aqui. E com o tempo eu percebi que esse lugar, ele é parte de mim. Não consigo me ver em outro lugar." "Eu entendo", João disse. "O sertão tem um jeito de entrar no seu sangue, de se tornar parte de quem você é. Eu tentei viver em outros lugares depois que saí daqui, mas sempre voltava, sempre sentia que esse era o único lugar onde eu realmente pertencia." "Você nunca pensou em se casar de novo?", perguntei. "Ter uma família?" Ele ficou quieto por um momento, martelando um prego com mais força do que o necessário. "Pensei", ele disse finalmente, "mas nunca pareceu certo. Depois da primeira vez, depois de perder tudo, eu fiquei com medo de tentar de novo, com medo de falhar de novo. Minha mãe diria que isso é bobagem", disse, surpreendendo a mim mesmo com a facilidade com que falei sobre ela. Ela diria que ter medo de falhar é a única falha real. João riu, um som genuíno e caloroso. Ela diria exatamente isso. Ela sempre foi mais corajosa do que eu. Ela era corajosa, concordei, mas também era sábia. E ela te escolheu para estar aqui. Isso tem que significar algo. Significa tudo, João disse, me olhando diretamente. Significa que eu tenho uma segunda chance de fazer parte de algo maior que eu mesmo, de ser parte de uma família de verdade.
Aquela palavra de novo. Mas agora ela não me incomodava. Na verdade, começava a soar certa. Os dias se transformaram em semanas. O trabalho continuava, mas agora havia leveza nele. Havia propósito. Não era apenas sobrevivência, era construção. Estávamos construindo algo juntos, João e eu. Não apenas consertando a propriedade, mas construindo uma vida, uma parceria. Trovão também notou a mudança. Ele ficou mais calmo, mais feliz. Às vezes, eu o pegava seguindo João pelo campo, como se o cavalo também tivesse aceitado o homem como parte de nossa pequena família. Uma tarde, enquanto trabalhávamos no celeiro, organizando ferramentas e equipamentos, João parou de repente e olhou para mim. "Tem algo que eu preciso te contar", ele disse, e havia uma seriedade em sua voz que me fez parar também. "O quê?" perguntei, sentindo uma pontada de apreensão. Ele respirou fundo, como se estivesse se preparando para algo difícil. "Sobre sua mãe. Sobre por que ela me pediu para vir aqui. Tem mais na história do que eu te contei." Meu coração acelerou. "Que tipo de mais?" "O tipo que vai mudar como você vê tudo", ele disse. "O tipo que sua mãe queria que você soubesse, mas só quando estivesse pronto." "Eu tô pronto", disse. Mesmo João assentiu lentamente, colocando a ferramenta que segurava de lado. "Então senta. Isso vai levar um tempo." Sentamos em 2 caixotes velhos no canto do celeiro, a luz do sol da tarde entrando pelas frestas nas tábuas de madeira, criando padrões de luz e sombra ao nosso redor. "Quando eu te disse que sua mãe me salvou, eu não estava exagerando", João começou. "Mas o que eu não te disse foi o quanto ela arriscou ao fazer isso. O quanto ela sacrificou." "Sacrificou como?" perguntei, minha voz tensa. "Sua mãe não estava sozinha quando eu a conheci", ele disse. "Ela tinha um marido, seu pai." O mundo pareceu parar. "Meu pai? Mas ela sempre disse que ele havia ido embora antes de eu nascer." "Ele foi", João confirmou, "mas não da forma que você pensa. Ele não abandonou vocês. Ele morreu." Senti como se tivesse levado um soco no estômago. "Como?" João fechou os olhos como se a memória fosse dolorosa demais para encarar. "Ele era um bom homem, seu pai. Trabalhador, honesto, dedicado à sua mãe. Mas ele também era orgulhoso. Orgulhoso demais." "O que aconteceu?" Insisti, precisando saber. "Houve uma seca. Pior do que qualquer uma que você já viu. Os animais estavam morrendo, as plantações secando. Todo mundo estava desesperado. E seu pai, ele fez um acordo com as pessoas erradas. Pessoas que prometeram ajuda em troca de favores futuros." João abriu os olhos e havia dor neles. Quando chegou a hora de pagar, ele não tinha como. E essas pessoas, elas não aceitavam não como resposta. Elas vieram cobrar. E quando seu pai se recusou a fazer o que elas pediam, coisas desonestas, coisas que iam contra tudo em que ele acreditava, elas o mataram. Eu não conseguia respirar. Não conseguia processar o que estava ouvindo. "Minha mãe viu isso?" "Ela viu", João disse, sua voz pesada. "E ela estava grávida de você na época. 3 meses. Ela testemunhou tudo e depois teve que fugir, porque essas pessoas, elas não deixavam testemunhas vivas. Então ela veio para cá", murmurei, as peças começando a se encaixar. "Ela veio para cá", João confirmou, "para essa propriedade que pertencia a uma tia distante que havia morrido, um lugar onde ninguém a conhecia, onde ela poderia recomeçar, onde ela poderia te criar em segurança." "E você?" perguntei. "Onde você entra nisso?" João suspirou profundamente. "Eu era um dos homens que trabalhava para essas pessoas, não diretamente envolvido no que aconteceu com seu pai, mas eu estava lá. Eu vi, e eu não fiz nada para impedir. O choque me atingiu como uma onda." "Você estava lá?" "Eu estava", ele disse, e havia vergonha profunda em sua voz. "E essa culpa, ela me consumiu, me destruiu por dentro. Eu sabia que era errado, sabia que deveria ter feito algo, mas eu era covarde.
Tinha medo do que elas fariam comigo se eu interferisse. E quando você tentou roubar comida dela, comecei a entender agora. Eu não sabia que era ela, João disse rapidamente. Eu havia deixado aquelas pessoas, estava vagando, tentando esquecer o que havia visto. Quando cheguei aqui, quando ela me pegou, eu não a reconheci no começo. Ela havia mudado tanto. O medo, a gravidez, a vida dura. Ela era uma sombra da mulher que eu havia visto naquele dia terrível. Mas ela te reconheceu, disse, minha voz mal passando de um sussurro. Ela me reconheceu, ele confirmou. E eu pensei que ela fosse me matar ali mesmo. Pensei que fosse chamar as autoridades, me entregar, e eu teria merecido. Mas em vez disso, sua voz falhou. Em vez disso, ela te deu uma chance. Terminei por ele. Ela me deu uma chance, João repetiu, lágrimas brilhando em seus olhos. Ela olhou para mim, para esse homem que havia estado lá quando seu marido foi morto, que não havia feito nada para impedir, e ela me deu uma chance de redenção. Eu não sabia o que sentir. Raiva, traição, confusão, tudo isso e mais? Por que ela faria isso? Perguntei, minha voz tremendo. Por que ela te perdoaria? Porque ela era mais sábia do que qualquer um de nós, João disse. Ela entendeu algo que eu levei anos para entender. Que carregar ódio, carregar vingança, só te destrói por dentro. Que a única forma de realmente seguir em frente é através do perdão. Mas você estava lá, disse, a raiva começando a ferver dentro de mim. Você viu meu pai morrer e não fez nada. Eu sei, João disse, e havia tanta dor em sua voz que quase me fez parar. E eu vou carregar essa culpa pelo resto da minha vida. Não há um dia que passe em que eu não pense nisso, em que eu não deseje ter tido coragem de fazer algo diferente. E você acha que isso é suficiente? Perguntei, levantando-me a raiva agora em plena força. Você acha que sentir culpa compensa o que você fez? O que você não fez? Não, João disse simplesmente, permanecendo sentado, não tentando se defender. Nada que eu faça vai compensar, mas sua mãe me deu uma chance de tentar. Uma chance de fazer algo bom com o resto da minha vida. E eu passei cada dia desde então tentando ser digno dessa chance. É por isso que você está aqui, disse, entendendo finalmente. Não é apenas porque você deve a ela, é porque você deve ao meu pai também. Eu devo a ambos, João confirmou, e eu devo a você, porque você é o filho dele. Você carrega o sangue dele, o legado dele. E se eu posso fazer algo, qualquer coisa, para honrar a memória dele, para ajudar você a se tornar o homem que ele teria querido que você fosse, então talvez, apenas talvez, eu possa encontrar alguma paz. Eu queria gritar. Queria bater nele. Queria mandá-lo embora e nunca mais vê-lo. Mas ao mesmo tempo, uma parte de mim entendia. Entendia porque minha mãe havia feito o que fez. Porque ela havia perdoado. Porque ela havia confiado nele com seu filho. Ela te contou tudo isso antes de morrer? Perguntei. Ela contou, João disse. Ela disse que você merecia saber a verdade, mas ela também disse que você só deveria saber quando estivesse pronto. Quando você tivesse aprendido a me ver como eu realmente sou agora, não como eu era então. E quem você é agora? Perguntei, minha voz mais calma agora, mas ainda carregada de emoção. Eu sou um homem que cometeu erros terríveis, João disse, finalmente se levantando e me encarando. Mas também sou um homem que passou os últimos 20 anos tentando ser melhor, tentando honrar a segunda chance que sua mãe me deu, tentando ser digno da confiança que ela depositou em mim. Ficamos ali, nos encarando, o peso de todas aquelas revelações pesando no ar entre nós. Eu preciso de tempo, disse finalmente. Preciso processar tudo isso. Eu entendo, João disse, e eu vou estar aqui. Não importa quanto tempo você precise. Não importa se você decidir que não pode me perdoar. Eu vou estar aqui porque eu prometi à sua mãe e porque, apesar de tudo, eu me importo com você. Saí do celeiro sem dizer mais nada.
Minha mente um turbilhão de pensamentos e emoções. Caminhei sem direção, apenas precisando me mover, precisando processar. Trovão me seguiu, como sempre fazia quando eu estava perturbado. Sua presença era reconfortante, familiar, uma constante em um mundo que de repente parecia ter virado de cabeça para baixo. Tudo o que eu pensava saber sobre minha vida, sobre minha mãe, sobre meu passado, tudo estava errado. Ou não exatamente errado, mas incompleto. Havia camadas e camadas de história que eu nunca havia conhecido, segredos guardados para me proteger. Meu pai não havia nos abandonado. Ele havia morrido tentando proteger sua família, tentando fazer a coisa certa. E minha mãe havia carregado esse peso sozinha por todos esses anos. Havia perdoado o imperdoável, havia transformado tragédia em oportunidade de redenção. E João, que eu estava começando a aceitar, a confiar, a ver como família. Ele estava lá naquele dia. Ele havia visto meu pai morrer e não havia feito nada. Como eu deveria lidar com isso? Como eu deveria sentir? Caminhei até o túmulo de minha mãe, sob a árvore onde ela costumava sentar. A terra ainda estava relativamente fresca, as flores que eu havia plantado começando a crescer. Por que você não me contou? Perguntei em voz alta, sabendo que não haveria resposta. Por que você guardou isso de mim? Mas mesmo enquanto fazia a pergunta, eu sabia a resposta. Ela havia me protegido. Havia me dado uma infância sem o peso daquele conhecimento, sem o ódio e a raiva que poderiam ter me consumido. E ela havia dado a João uma chance de redenção, porque era isso que ela fazia. Via o potencial nas pessoas, acreditava que elas podiam mudar, podiam ser melhores. Sentei-me ao lado do túmulo, Trovão deitando-se ao meu lado, e deixei as lágrimas virem. Chorei por meu pai, que eu nunca conheci. Chorei por minha mãe, que carregou tanto sozinha. Chorei por João, preso em sua culpa e busca por redenção. E chorei por mim mesmo, pelo garoto que cresceu sem saber a verdade e pelo homem que agora tinha que decidir o que fazer com ela. Não sei quanto tempo fiquei ali. O sol começou a se pôr, pintando o céu com aqueles tons familiares de laranja e vermelho, e lentamente, muito lentamente, algo começou a se solidificar dentro de mim. Minha mãe havia perdoado João, não porque o que ele fez, ou não fez, estava certo, mas porque ela entendeu que pessoas são mais do que seus piores momentos, que redenção é possível, que o perdão não é sobre esquecer ou desculpar, mas sobre liberar o peso do ódio e seguir em frente. E se ela, que tinha todo o direito de odiá-lo, pôde perdoar, quem era eu para não fazer o mesmo? Não seria fácil, não seria rápido, mas talvez, apenas talvez, eu pudesse tentar. Quando voltei para a casa, já estava escuro. João estava sentado no alpendre, uma figura solitária na penumbra. Ele se levantou quando me viu, tensão visível em cada linha de seu corpo. Miguel, Ele começou, mas eu o interrompi. Eu não sei se posso te perdoar, disse honestamente. Não ainda, talvez nunca completamente. Mas eu entendo porque minha mãe fez o que fez. E eu entendo que você passou os últimos 20 anos tentando ser melhor. João assentiu, não dizendo nada, apenas esperando. Então eu vou tentar, continuei. Vou tentar ver você como ela via. Como alguém que cometeu erros, mas que está tentando fazer o certo agora. Não vai ser fácil. Vai haver dias em que eu vou olhar para você e só vou ver aquele dia. Mas eu vou tentar. É tudo que eu posso pedir, João disse, sua voz rouca de emoção. Obrigado. Não me agradeça ainda, disse. Isso é só o começo. Temos um longo caminho pela frente. Eu sei, ele disse, mas é um começo. E às vezes, um começo é tudo o que precisamos. Naquela noite, deitado na cama, pensei sobre tudo que havia acontecido, sobre as revelações, sobre a dor, sobre a escolha que eu havia feito de tentar perdoar.
Não seria fácil. Haveria dias difíceis pela frente, momentos em que a raiva voltaria, em que eu questionaria minha decisão. Mas eu tinha que acreditar que minha mãe sabia o que estava fazendo, que ela havia visto algo em João que valia a pena salvar, e que ela havia confiado que eu, eventualmente, veria isso também. O sertão não perdoa. Mas as pessoas podem. E talvez, apenas talvez, o perdão fosse a lição mais importante que minha mãe tinha para me ensinar. Os dias seguintes foram estranhos. Havia uma tensão no ar que não existia antes, mas também havia algo mais. Uma honestidade, uma transparência que tornava tudo mais real. João não tentava esconder seu passado agora. Ele falava abertamente sobre seus erros, sobre a pessoa que ele havia sido e a pessoa que ele estava tentando ser. E eu ouvia. Nem sempre com facilidade, nem sempre sem raiva, mas eu ouvia. Você quer saber como era seu pai? João perguntou uma manhã, enquanto trabalhávamos no campo, preparando a terra para o plantio. A pergunta me pegou de surpresa. Ninguém nunca havia falado sobre meu pai comigo. Era como se ele fosse um fantasma, uma presença ausente que nunca foi reconhecida. Sim, disse, minha voz mais baixa do que eu pretendia. Eu quero. João parou de trabalhar, apoiando-se na enxada, os olhos distantes. Ele era alto, mais alto que você, mais alto que eu, tinha ombros largos, mãos grandes, o tipo de homem que você olha e imediatamente sabe que é forte. Ele pausou, um pequeno sorriso surgindo em seu rosto. Mas não era só força física. Ele tinha uma força interior também, uma integridade que você não vê muito. Quando ele dava sua palavra, você podia apostar sua vida que ele a cumpriria. Como ele e minha mãe se conheceram? Perguntei. Numa festa de colheita, João disse. Ela estava visitando parentes, ele era de uma fazenda vizinha. Pelo que ouvi, foi amor à primeira vista. Ele a viu do outro lado do salão e disse ao amigo que ia se casar com aquela mulher. E 3 meses depois, ele fez exatamente isso. Havia algo reconfortante em saber isso, em saber que meus pais se amavam, que eu fui concebido em amor, não em obrigação ou acidente. Ele sabia sobre mim? Perguntei. Antes de morrer? Ele sabia, João confirmou. Sua mãe havia contado a ele na manhã daquele dia. Ele estava tão feliz, Miguel, tão incrivelmente feliz. Ele passou o dia todo falando sobre o filho que ia ter, sobre como ia ensinar você a cavalgar, a trabalhar a terra, a ser um homem bom. As lágrimas queimavam meus olhos, mas eu não as deixei cair. E então, ele morreu. E então, ele morreu. João repetiu suavemente, tentando proteger sua família, tentando fazer a coisa certa. Ele morreu como viveu, com honra. Ficamos em silêncio por um longo momento, apenas o som de nossas ferramentas trabalhando a terra, preenchendo o ar. Você se parece com ele, João disse de repente. Não apenas fisicamente, embora você tenha seus olhos, sua estrutura óssea, mas na forma como você se move, como você fala, na sua teimosia. Ele riu suavemente. Ele era teimoso também. Sua mãe costumava dizer que era como tentar mover uma montanha quando ele decidia algo. Ela dizia a mesma coisa sobre mim, murmurei. Porque é verdade, João disse. Você é filho dele em todos os sentidos, e eu sei que ele estaria orgulhoso do homem que você se tornou. Aquelas palavras tocaram algo profundo dentro de mim. Algo que eu não sabia que precisava ouvir. Passar a vida inteira sem um pai, sem saber nada sobre ele, havia deixado um vazio. E agora, através de João, eu estava começando a preencher esse vazio. Me ensina, disse de repente. Me ensina as coisas que ele teria me ensinado. As coisas que minha mãe não podia me ensinar. João me olhou, surpresa e algo mais, esperança, talvez, em seus olhos.
Você tem certeza? Eu tenho, disse, e percebi que era verdade. Você conheceu ele. Você sabe como ele era, o que ele valorizava. E você passou anos aprendendo com minha mãe. Você pode me ensinar ambos os legados. Seria uma honra, João disse, sua voz carregada de emoção. E assim começou uma nova fase. João não era mais apenas alguém que estava ali, ajudando com o trabalho. Ele se tornou um professor, um mentor, compartilhando não apenas habilidades práticas, mas sabedoria de vida. Ele me ensinou a ler a terra de formas que eu nunca havia considerado. Como sentir a umidade no solo apenas tocando-o. Como saber onde plantar cada tipo de cultura para maximizar o crescimento. Como trabalhar com a natureza, não contra ela. Seu pai me ensinou isso. Ele dizia às vezes: Antes de tudo dar errado, nós trabalhamos juntos brevemente e ele tinha um dom natural para entender a terra. Ele me ensinou a trabalhar com madeira, a construir e consertar estruturas de uma forma que duraria gerações. Suas mãos eram habilidosas, precisas, movendo-se com a confiança que vinha de décadas de prática. Sua mãe me ensinou isso, ele explicava. Ela disse que se você vai fazer algo, faça direito. Faça de uma forma que seus netos possam usar. Mas mais do que habilidades práticas, ele me ensinou sobre caráter, sobre o que significa ser um homem de verdade. Força não é sobre nunca cair, ele disse uma tarde, depois que eu havia falhado em uma tarefa particularmente difícil. É sobre se levantar toda vez que você cai. É sobre admitir quando você está errado e fazer o que é necessário para consertar. Como você fez, disse, e não havia acusação em minha voz agora, apenas observação. Como eu tentei fazer, ele corrigiu. Eu nunca vou poder consertar completamente o que fiz, mas eu posso tentar fazer melhor daqui para frente, e é isso que eu faço, todo dia. Havia momentos difíceis, momentos em que eu olhava para ele e via não o homem que estava me ensinando, mas o homem que havia estado lá quando meu pai morreu. Momentos em que a raiva voltava quente e intensa, mas João nunca fugia desses momentos. Ele os enfrentava. Deixava-me expressar minha raiva, minha dor, sem tentar se defender ou minimizar o que eu estava sentindo. Você tem todo o direito de estar com raiva, ele dizia. Não deixa isso te consumir, mas também não nega. Sente o que você precisa sentir. E lentamente, muito lentamente, a raiva começou a diminuir. Não desapareceu completamente, talvez nunca desaparecesse, mas se tornou algo que eu podia carregar sem que me destruísse. Uma tarde, enquanto trabalhávamos no curral, consertando as porteiras que estavam começando a apodrecer, João começou a me contar sobre os anos após a morte de meu pai. As pessoas que fizeram aquilo, elas continuaram operando por um tempo, ele disse, sua voz baixa, aterrorizando fazendeiros, extorquindo, destruindo vidas, e eu carreguei a culpa de não ter feito nada para pará-los. Mas você eventualmente fez algo? Perguntei. Eu fiz, ele confirmou. Depois que sua mãe me deu aquela segunda chance, depois que eu comecei a me reconstruir, eu sabia que tinha que fazer algo. Não podia mudar o passado, mas podia tentar impedir que eles machucassem mais pessoas. O que você fez? Eu fui às autoridades, João disse. Contei tudo o que sabia, todos os detalhes que eu havia guardado por medo, e testemunhei contra eles no julgamento. Eu parei de trabalhar, olhando para ele. Isso deve ter sido perigoso. Foi, ele admitiu. Eles ameaçaram minha vida, prometeram me encontrar, me fazer pagar. Mas sua mãe, ela me deu coragem. Ela disse que fazer a coisa certa raramente é fácil, mas sempre vale a pena. E o que aconteceu com eles? Prisão, João disse com satisfação. Todos eles. E quando saíram, anos depois, o mundo havia mudado.
Eles não tinham mais poder, não tinham mais influência. Eram apenas homens velhos e amargos, pagando pelo que haviam feito. Havia justiça nisso. Não trazia meu pai de volta, não apagava o que havia acontecido, mas havia justiça. Seu pai seria grato, João disse suavemente, por você ter dado uma chance a um homem que não merecia. Por você ter escolhido perdão ao invés de ódio. Eu não sei se é perdão ainda, admiti, mas é aceitação talvez. Aceitação de que você não é mais aquele homem, que você passou 20 anos tentando ser melhor. E isso é suficiente, João disse. Por enquanto, isso é mais do que suficiente. Nós continuamos trabalhando lado a lado e pela primeira vez desde que ele havia me contado a verdade, senti algo parecido com paz. Não era completo, não era perfeito, mas era real. Os dias se transformaram em semanas e nossa parceria se aprofundou. Não éramos apenas dois homens trabalhando juntos. Estávamos nos tornando algo mais. Uma equipe, uma família. João me ensinou a domar cavalos usando os métodos que minha mãe havia aperfeiçoado. Métodos baseados em paciência e respeito, não em força e dominação. Um cavalo domado pela força nunca é verdadeiramente domado, ele explicava. Ele apenas obedece por medo. Mas um cavalo que escolhe confiar em você, que escolhe trabalhar com você, esse é um parceiro para a vida toda. Era assim com Trovão. Ele não era apenas meu cavalo, ele era meu parceiro, meu amigo. E agora eu entendia que era assim que deveria ser com todas as relações. Baseadas em escolha, em confiança mútua, não em obrigação ou medo. João também me ensinou sobre o lado comercial da fazenda. Como negociar com compradores, como gerenciar recursos, como planejar para o futuro. Sua mãe era brilhante nisso, ele disse. Ela conseguia fazer cada centavo render, cada recurso durar. E ela sempre planejava com antecedência. Nunca foi pega de surpresa. Exceto pela doença, murmurei. Exceto pela doença, João concordou. Mas mesmo então, ela planejou. Ela garantiu que você não ficaria sozinho, que você teria alguém para te guiar. Ela planejou até o fim. Havia algo reconfortante nisso. Saber que mesmo em seus últimos dias, minha mãe estava pensando em mim, garantindo meu futuro. Uma noite, sentados no alpendre depois de um longo dia de trabalho, João me fez uma pergunta que me pegou de surpresa. O que você quer fazer com sua vida, Miguel? Não apenas sobreviver, mas realmente fazer. Eu pensei por um longo momento antes de responder. Eu quero honrar o legado deles, disse finalmente, de minha mãe e meu pai. Quero fazer desta propriedade algo que os faria orgulhosos, algo que durará, que poderá ser passado adiante. Para seus próprios filhos um dia? João perguntou com um pequeno sorriso. Eu ri. Talvez. Se eu algum dia encontrar alguém louco o suficiente para se casar comigo. Você vai, João disse com confiança. Você é o filho de seus pais. Você tem a força de seu pai e a sabedoria de sua mãe. Qualquer mulher seria sortuda em te ter. Você nunca se casou de novo, observei, depois de perder tudo. Não, ele admitiu, mas não porque eu não quisesse, apenas nunca apareceu o momento certo, e depois de um tempo eu me acostumei com a solidão. Ela se tornou confortável, familiar. Mas você não está mais sozinho, disse. Você tem isso aqui. Tem a fazenda, tem... Eu hesitei, então continuei. Tem família. João me olhou e havia lágrimas brilhando em seus olhos. Eu tenho, ele disse suavemente. E é mais do que eu jamais pensei merecer. Naquele momento, algo mudou definitivamente. Não foi dramático, não foi uma grande revelação. Foi apenas aceitação. Aceitação de que João era parte da minha vida agora. Que ele não estava indo a lugar nenhum. E que talvez, apenas talvez, isso fosse uma coisa boa. Obrigado, disse de repente, por ficar,
por não desistir de mim, mesmo quando eu tornei tudo tão difícil. Você não precisa me agradecer, João disse. É o que família faz, a gente fica, não importa o quê. Família. Aquela palavra que uma vez me incomodava tanto agora soava certa, natural, como se sempre tivesse sido assim. O sertão não perdoa, mas ele também ensina. Ensina sobre resiliência, sobre adaptação, sobre encontrar força onde você não sabia que existia. E talvez a maior lição de todas fosse que família não é apenas sobre sangue, é sobre escolha, é sobre compromisso, é sobre estar lá quando é mais difícil. E João havia estado lá. Através de tudo, minha raiva, minha dor, minha resistência, ele havia ficado, assim como havia prometido à minha mãe, assim como um membro da família faria. A tempestade chegou sem aviso. Uma tarde, o céu estava claro, azul brilhante se estendendo até o horizonte. Na próxima, nuvens negras e ameaçadoras se acumulavam, movendo-se rápido demais, trazendo consigo um vento que fazia as árvores se curvarem e gemeram. Isso não é bom, João disse, olhando para o céu com preocupação. Essa vai ser forte. Precisamos preparar tudo. Trabalhamos rapidamente, trazendo ferramentas para dentro, fechando porteiras, garantindo que os animais estivessem seguros. Mas a tempestade chegou mais rápido do que esperávamos. Um momento estávamos trabalhando sob um céu ameaçador. No próximo, a chuva estava caindo em torrentes, tão densa que mal conseguíamos ver a poucos metros à frente. Vamos para casa, João gritou sobre o barulho do vento e da chuva. Não podemos fazer mais nada agora. Corremos para a casa, encharcados até os ossos em segundos. O vento uivava ao redor da estrutura, fazendo as janelas chacoalharem e o telhado gemer. Raios iluminavam o céu em intervalos regulares, seguidos por trovões tão altos que faziam a casa tremer. Trovão! Gritei de repente, percebendo. Ele está no pasto distante. Eu esqueci de trazê-lo. Você não pode sair agora, João disse firmemente, segurando meu braço. É perigoso demais. Ele vai ficar bem, cavalos sabem como se proteger. Mas eu não conseguia parar de pensar nele lá fora, sozinho, assustado. Trovão sempre teve medo de tempestades. Desde potro, ele ficava agitado quando ouvia trovões, procurando conforto e proteção. Eu preciso ir, disse, tentando me soltar. Miguel, não, João disse, sua voz firme, mas gentil. Eu sei que você se importa com ele, mas sair nessa tempestade é suicídio. Árvores estão caindo, a visibilidade é zero. Você não vai conseguir nem encontrá-lo. Ele estava certo, eu sabia que estava, mas a ideia de trovão lá fora, sozinho, possivelmente ferido ou preso, era insuportável. Ficamos na casa por horas, ouvindo a tempestade rugir lá fora. A chuva era tão forte que começou a entrar pelas frestas nas janelas. O vento era tão violento que arrancou algumas telhas do telhado e tivemos que colocar baldes para pegar a água que começou a pingar. E então, tão de repente quanto havia começado, a tempestade passou. O vento diminuiu, a chuva se transformou em garoa e as nuvens começaram a se dispersar, revelando um céu de fim de tarde tingido de rosa e laranja. Vamos, disse imediatamente, pegando meu chapéu e saindo pela porta. João me seguiu e juntos corremos para o pasto distante. O caminho estava lamacento, cheio de galhos caídos e poças profundas. Uma árvore grande havia caído, bloqueando parte do caminho, e tivemos que contorná-la. Quando chegamos ao pasto, meu coração afundou. Trovão não estava lá. A cerca havia sido derrubada em vários lugares, deixando grandes aberturas por onde ele poderia ter fugido. Trovão! Gritei, minha voz ecoando na paisagem molhada. Trovão! Não houve resposta. Apenas o som da água pingando das árvores e o ocasional canto de um pássaro. Ele deve ter fugido quando a cerca caiu, João disse, examinando os rastros na lama. Olha aqui, pegadas de cavalo indo naquela direção. Seguimos os rastros, movendo-nos tão rápido quanto podíamos no terreno escorregadio.
O sol estava se pondo, lançando longas sombras, e eu sabia que tínhamos pouco tempo antes que escurecesse completamente. Ali! João apontou de repente. Eu ouvi algo! Corremos na direção do som, e então eu vi. Trovão estava preso em uma ravina. A água da chuva havia criado um pequeno rio que estava subindo rapidamente. Ele estava de pé na água até o peito, relinchando alto, os olhos arregalados de pânico. Trovão! Gritei, começando a descer a ravina. Espera! João me segurou. A água está subindo rápido. Se você descer agora, pode ficar preso também. Eu não posso deixá-lo lá, protestei, tentando me soltar. E você não vai, João disse firmemente. Mas precisamos fazer isso direito. Eu vou descer, você fica aqui em cima com a corda. Quando eu conseguir colocá-la nele, você puxa, entendeu? Não, disse imediatamente. Eu vou. Ele é meu cavalo, minha responsabilidade. E você é responsabilidade da sua mãe, João disse, me olhando diretamente nos olhos. Ela me fez prometer que cuidaria de você, e eu não vou deixar você se arriscar quando eu posso fazer isso. Mas, sem mas, João interrompeu, já tirando as botas. Fica aqui, segura a corda, e quando eu der o sinal, puxa com tudo que você tem. Antes que eu pudesse protestar mais, ele estava descendo a ravina, a corda amarrada em sua cintura. A água estava gelada. Eu podia ver pela forma como ele estremeceu quando entrou, e a correnteza era forte, tentando arrastá-lo. Mas João continuou, movendo-se cuidadosamente, usando as rochas e raízes para se apoiar. Trovão o viu se aproximando e relinchando novamente, agitado, mas João falou com ele em voz baixa, palavras calmantes que eu não conseguia ouvir sobre o barulho da água. Levou o que pareceram horas, mas provavelmente foram apenas minutos para João alcançar Trovão. Ele passou a corda ao redor do pescoço do cavalo, amarrando-a com um nó que eu reconheci. O mesmo que minha mãe havia me ensinado, forte, mas que podia ser solto rapidamente se necessário. Agora! João gritou, e eu comecei a puxar. Trovão resistiu no começo, assustado demais para entender que estávamos tentando ajudá-lo. Mas João estava lá, ao seu lado, empurrando, guiando, encorajando. E lentamente, muito lentamente, o cavalo começou a se mover. A subida foi brutal. Trovão pesava mais de 0,5 tonelada, e mesmo com ele ajudando, era como tentar mover uma montanha. Meus músculos gritavam, minhas mãos queimavam da corda, mas eu não parava, não podia parar. E então, finalmente, Trovão alcançou o topo da ravina, saindo da água e pisando em terra firme. Ele estava tremendo, exausto, mas vivo, seguro. João! Gritei olhando de volta para a ravina. Vem! Mas algo estava errado. João estava parado na água, que agora estava até sua cintura, e ele não estava se movendo. João! Gritei novamente, mais alto. O que está acontecendo? Meu pé! Ele gritou de volta, e havia dor em sua voz. Tá preso entre as rochas. Eu não consigo soltar. O pânico me atingiu como um raio. A água estava subindo, rápido. Em poucos minutos, estaria acima da cabeça dele. Segura firme! Gritei, amarrando o Trovão em uma árvore próxima e pegando a corda. Eu vou descer! Não! João gritou. É perigoso demais. A correnteza está muito forte. E eu vou deixar você se afogar? Gritei de volta, já descendo a ravina. Nem pensar! A água estava gelada, tão gelada que tirou meu fôlego quando entrei. A correnteza puxava minhas pernas, tentando me arrastar, mas eu me segurei nas mesmas rochas e raízes que João havia usado. Quando cheguei até ele, pude ver o problema. Seu pé estava preso entre duas rochas grandes, e a água tinha trazido detritos que tornavam ainda mais difícil soltá-lo. Você é um idiota! João disse, mas havia gratidão em seus olhos. Você deveria ter ficado lá em cima. E você deveria ter me deixado descer primeiro, respondi, já trabalhando para mover as rochas. Mas aqui estamos.
Trabalhamos juntos, lutando contra a água que subia, contra a correnteza que tentava nos arrastar. Minhas mãos estavam sangrando de tentar mover as rochas afiadas, mas eu não parava, não podia parar. Miguel, João disse de repente, sua voz estranhamente calma. Se isso não funcionar, se a água subir muito, você precisa ir. Deixa-me aqui e salva você mesmo. Cala a boca, disse, puxando outra rocha. Ninguém vai ficar aqui. Eu tô falando sério, ele insistiu. Você tem uma vida inteira pela frente. Não joga isso fora por causa de um velho como eu. Você não é velho, disse, finalmente conseguindo mover a rocha maior. E você não é só qualquer coisa. Você é família. E família não abandona a família. Aquelas palavras, as mesmas que ele havia dito para mim tantas vezes, pareceram tocá-lo profundamente. Lágrimas se misturaram com a água em seu rosto. Com um último puxão forte, consegui mover a rocha final e o pé de João se soltou. Ele gemeu de dor, mas estava livre. Vamos! Gritei, ajudando-o a se levantar. Antes que a água suba mais, a subida foi ainda mais difícil do que a descida. João mal conseguia colocar peso no pé machucado, então eu praticamente o carreguei usando a corda como apoio. A água estava até nosso peito agora, a correnteza tão forte que quase nos derrubou várias vezes. Mas continuamos, passo por passo, centímetro por centímetro, lutando contra a água, contra o cansaço, contra o medo. E finalmente alcançamos o topo. Caímos no chão, ambos exaustos demais para se mover, apenas respirando pesadamente, gratos por estar vivos. Trovão veio até nós, cheirando-nos com preocupação, como se estivesse verificando se estávamos bem. Você salvou minha vida, João disse finalmente, sua voz rouca. Você salvou a do trovão, respondi. Estamos quites. Não, ele disse, virando a cabeça para me olhar. Não estamos. Você arriscou sua vida por mim. Depois de tudo que eu fiz, depois de tudo que eu te contei, você ainda desceu lá, ainda me salvou. Porque é o que família faz, disse, usando suas próprias palavras. A gente fica, a gente ajuda, não importa o quê. João fechou os olhos e eu vi lágrimas escorrendo por seu rosto. Obrigado, ele sussurrou. Obrigado por me dar uma chance, por ver além do que eu fui e ver quem eu tô tentando ser. Obrigado por não desistir de mim, respondi. Por ficar, mesmo quando eu tornei tudo tão difícil. Ficamos ali por um longo tempo, apenas descansando, recuperando nossas forças. O sol havia se posto completamente agora, e as estrelas começavam a aparecer em um céu finalmente limpo. Eventualmente, conseguimos nos levantar. O pé de João estava machucado, provavelmente torcido, mas não quebrado. Ele se apoiou em mim enquanto caminhávamos de volta para a casa, Trovão seguindo atrás de nós, finalmente calmo. Foi uma caminhada longa e lenta, mas não me importei, porque pela primeira vez desde que João havia chegado, desde que minha mãe havia morrido, eu sentia algo que não sentia há muito tempo. Eu sentia que não estava sozinho, que tinha alguém ao meu lado, alguém que se importava, alguém que estaria lá não importa o quê. Eu tinha família. Os dias seguintes à tempestade foram dedicados à recuperação e reparos. O pé de João estava pior do que pensávamos. Não quebrado, mas seriamente torcido. Ele precisava descansar, manter o pé elevado, deixar curar. Mas, sendo João, ele era um paciente terrível. Eu posso ajudar, ele insistia, tentando se levantar da cadeira onde eu o havia praticamente forçado a sentar. Você pode ajudar ficando sentado e deixando seu pé curar, respondi firmemente. Eu posso cuidar dos reparos. Mas tem muito trabalho, ele protestou. A cerca precisa ser reconstruída. O telhado precisa de novas telhas, o celeiro. Vai estar aqui quando você melhorar, interrompi. E se eu precisar de ajuda, eu peço.
mas você não vai ajudar ninguém se piorar essa torção e ficar incapacitado por meses. Ele resmungou, mas ficou sentado. E eu trabalhei, fazendo o que precisava ser feito, surpreendendo a mim mesmo com o quanto eu havia aprendido nas últimas semanas. As lições de João, combinadas com o que minha mãe havia me ensinado, me deram as ferramentas que eu precisava. Foi no terceiro dia após a tempestade que os problemas começaram. Eu estava trabalhando no pasto distante, reconstruindo a cerca que havia sido derrubada, quando ouvi o som de cavalos se aproximando. Muitos cavalos. Olhei para cima e vi 3 homens cavalgando em minha direção. Eles não eram de por aqui. Eu conhecia todos os fazendeiros vizinhos, e esses eram estranhos. Havia algo em sua postura, na forma como eles cavalgavam, que me deixou imediatamente alerta. "Boa tarde", disse um deles quando pararam perto de mim. Ele era o líder, isso era óbvio. Mais velho que os outros 2, com um rosto duro e olhos que não mostravam nenhuma bondade. "Boa tarde", respondi cautelosamente, minha mão movendo-se instintivamente para a faca no meu cinto. "Bela propriedade que você tem aqui", o homem disse olhando ao redor. "E aquele é um cavalo muito bonito." Ele apontou para Trovão, que estava pastando próximo. "Obrigado", disse, não gostando da direção que a conversa estava tomando. "Nós estamos no mercado por cavalos", o homem continuou. "Especialmente um como aquele. Forte, bem treinado. Quanto você quer por ele?" "Ele não está à venda", disse firmemente. O homem sorriu, mas não havia humor no sorriso. "Tudo tem um preço, garoto. Quanto?" "Eu disse que ele não está à venda", repeti, minha voz mais dura agora. "Agora, se vocês não se importam, eu tenho trabalho a fazer." Os 3 homens trocaram olhares e algo passou entre eles. Algo que me fez ficar ainda mais alerta. "Veja bem", o líder disse, sua voz perdendo qualquer pretensão de cordialidade. "Nós podemos fazer isso do jeito fácil ou do jeito difícil. O jeito fácil, você aceita nosso dinheiro e todos ficam felizes. O jeito difícil..." Ele deixou a ameaça no ar. "Saiam da minha propriedade", disse, minha mão agora firmemente na faca. "Agora." "Ou o quê?" Um dos outros homens riu. "Você vai nos fazer sair? Você e que exército?" Eles estavam certos, é claro. Eram 3 contra 1, todos maiores e provavelmente mais experientes em confrontos. Mas eu não ia deixá-los levar Trovão, não sem lutar. "Eu sugiro que vocês ouçam o garoto", disse uma voz atrás de mim. Virei-me e vi João mancando em minha direção, apoiado em um pedaço de pau que estava usando como bengala. Seu rosto estava pálido de dor, mas havia determinação em seus olhos. "João, volta para casa", disse rapidamente. "Você não pode..." "Eu posso e vou", ele interrompeu, vindo ficar ao meu lado. "Esses homens estão invadindo nossa propriedade e ameaçando meu filho. Não vou ficar sentado enquanto isso acontece." Meu filho. Ele havia me chamado de filho. E mesmo na tensão do momento, aquelas palavras tocaram algo profundo dentro de mim. O líder dos homens olhou para João com interesse renovado. "Seu filho é?" "Engraçado, eu ouvi que o garoto não tinha pai." "Você ouviu errado", João disse calmamente. "Agora vou pedir educadamente uma vez. Saiam da nossa propriedade. Não vou pedir 2 vezes." Os 3 homens riram. "E o que você vai fazer, velho? Você mal consegue ficar em pé." "Você seria surpreso com o que eu posso fazer quando minha família está ameaçada", João respondeu, e havia algo em sua voz, algo frio e perigoso que fez os homens pararem de rir. "Olha", o líder disse, sua paciência claramente se esgotando. "Nós vamos levar aquele cavalo. Vocês podem aceitar o dinheiro que estamos oferecendo, ou podem tentar nos impedir e se machucar no processo. Escolha é de vocês." "Então eu acho que vamos nos machucar", disse, tirando minha faca.
O que aconteceu a seguir foi rápido e caótico. Os 3 homens desmontaram, claramente preparados para um confronto físico. O líder veio direto para mim, enquanto os outros 2 foram para João. Eu nunca havia lutado de verdade antes. Havia tido algumas brigas quando era mais jovem, mas nada sério. Mas toda a raiva, toda a frustração, todo o medo que eu havia carregado nas últimas semanas, tudo isso explodiu. Esquivei-me do primeiro golpe do líder, usando minha faca para manter distância. Ele era maior, mais forte, mas eu era mais rápido. E eu estava lutando por algo que importava: minha casa, meu cavalo, minha família. Do canto do olho, vi João lutando contra os outros 2. Mesmo com o pé machucado, mesmo claramente em dor, ele estava se segurando. Mais do que isso, ele estava vencendo. Anos de trabalho duro haviam tornado seu corpo forte e ele usava cada grama dessa força. O líder conseguiu me acertar, um golpe no estômago que expulsou todo o ar dos meus pulmões. Caí no chão, lutando para respirar, e ele veio para cima de mim, pronto para terminar a luta. Mas então, Trovão estava lá. Meu cavalo leal, corajoso, veio correndo e empurrou o homem com seu corpo, derrubando-o. O homem gritou, rolando para longe, e Trovão ficou entre nós, protegendo-me. Usei a distração para me levantar, ainda lutando para respirar. João havia derrubado um dos homens e estava lutando com o outro. Corri para ajudá-lo, pulando nas costas do homem e puxando-o para longe. Nós lutamos, não sei por quanto tempo. Minutos que pareceram horas. Mas eventualmente, os 3 homens perceberam que não iam vencer. Não contra nós 2, não contra nossa determinação, não contra Trovão, que continuava intervindo sempre que um de nós estava em perigo. Isso não acabou. O líder cuspiu, sangue escorrendo de seu nariz quebrado. Nós vamos voltar, e da próxima vez vamos trazer mais homens. E da próxima vez nós vamos estar prontos. João disse, sua voz firme apesar de estar claramente exausto. E vamos ter as autoridades esperando por vocês. Porque invasão de propriedade e tentativa de roubo são crimes sérios. Os homens montaram seus cavalos, lançando olhares de ódio para nós, mas foram embora. Observamos até que desaparecessem no horizonte. Então, ambos desabamos no chão, exaustos. Você está bem? Perguntei a João, vendo que ele estava segurando seu pé, o rosto contorcido de dor. Vou ficar, ele disse através de dentes cerrados. Mas eu definitivamente piorei a torção. Você é um idiota, disse, mas não havia raiva em minha voz. Apenas preocupação e amor. Você deveria ter ficado na casa e deixar você enfrentar 3 homens sozinho, João disse, me olhando. Nem pensar. Você é meu filho, eu protejo o que é meu filho. Ele havia dito de novo, e dessa vez eu respondi. E você é meu pai, disse, as palavras saindo naturalmente, sem esforço. Não de sangue, mas de escolha. E isso é mais importante. João me olhou, lágrimas brilhando em seus olhos. Você não sabe o quanto significa ouvir você dizer isso. Eu sei, disse, porque significa o mesmo para mim. Trovão veio até nós, cheirando-nos com preocupação. Passei a mão em seu pescoço, grato por sua lealdade, sua coragem. Nós precisamos ir às autoridades, João disse depois de um momento. Esses homens vão voltar e precisamos estar preparados. Amanhã, disse, hoje vamos só ficar aqui por um momento. E ficamos, sentados no chão, exaustos, machucados, mas juntos. Uma família que havia sido testada e havia prevalecido. O sol estava se pondo, pintando o céu com aqueles tons familiares de laranja e vermelho. E pela primeira vez, desde a morte de minha mãe, senti que tudo ia ficar bem. Não seria fácil, nunca era. Mas nós tínhamos um ao outro, e isso era suficiente. Obrigado, disse a João, por ficar, por lutar, por ser meu pai. Obrigado por me deixar, ele respondeu, por me dar uma chance, por me aceitar como família. Família.
Aquela palavra que uma vez me incomodava tanto agora era a coisa mais natural do mundo, porque era verdade. João era minha família. Não porque minha mãe havia dito, não porque ele havia prometido, mas porque nós havíamos escolhido um ao outro. E no final, escolha é o que torna a família real. As semanas seguintes à luta foram transformadoras. Fomos às autoridades, como João havia sugerido, e relatamos o incidente. Os homens foram encontrados e presos. Aparentemente, eles tinham um histórico de roubar cavalos de fazendeiros isolados. Nossa coragem em resistir e reportá-los ajudou a acabar com sua operação. Mas mais do que isso, algo havia mudado fundamentalmente entre João e eu. As últimas barreiras haviam caído. Não havia mais hesitação, não havia mais dúvida. Éramos família, simples assim. João se recuperou lentamente de sua torção agravada, e eu cuidei dele como ele havia cuidado de mim quando eu machuquei meu ombro. Havia uma simetria nisso, um equilíbrio que parecia certo. Você sabe, João disse uma tarde, enquanto sentávamos no alpendre, observando o pôr do sol. Sua mãe sabia exatamente o que estava fazendo quando me mandou aqui. Como assim? Perguntei, embora eu tivesse uma ideia. Ela sabia que você precisava de alguém, ele explicou. Mas ela também sabia que eu precisava de você. Precisava de um propósito, de uma razão para continuar. Precisava de uma família. Você sempre teve uma família, disse. Você sempre teve ela. Eu tinha, João concordou, mas ela se foi. E sem você, sem isso aqui, eu teria ficado sozinho de novo. Teria voltado para aquela solidão que eu havia aprendido a aceitar. Mas ela não queria isso para mim, assim como não queria isso para você. Fiquei quieto pensando sobre isso. Minha mãe sempre foi sábia, sempre pensava vários passos à frente. E agora eu via o quão perfeitamente ela havia orquestrado tudo. Não apenas garantindo que eu teria alguém, mas garantindo que João também teria. Ela nos deu um ao outro, murmurei. Ela nos deu um ao outro, João repetiu. E ao fazer isso, ela garantiu que nenhum de nós ficaria sozinho, que ambos teríamos família. Você acha que ela sabia? Perguntei. Que nós eventualmente chegaríamos aqui, que eu te aceitaria como pai. Ela esperava, João disse, mas ela também sabia que não podia forçar, que tinha que ser nossa escolha. E foi. Ele estava certo. Minha mãe havia criado as condições, havia plantado as sementes, mas João e eu havíamos feito o trabalho. Havíamos escolhido confiar, escolhido perdoar, escolhido amar. Eu quero te mostrar algo, disse de repente, levantando-me. João me seguiu, curioso, enquanto eu o levava até o túmulo de minha mãe. As flores que eu havia plantado estavam florescendo agora, criando um tapete colorido ao redor do monte de terra que já estava começando a se assentar. Eu venho aqui todo dia, disse, ajoelhando-me ao lado do túmulo. Falo com ela. Conto a ela sobre meu dia, sobre o que estamos fazendo na fazenda, sobre você. João ajoelhou-se ao meu lado, seu movimento cuidadoso por causa do pé ainda em recuperação. Eu também venho, ele admitiu, quando você não está por perto. Agradeço a ela, por tudo que ela fez por mim, por me dar você. Ficamos em silêncio por um momento, ambos perdidos em nossos pensamentos, em nossas memórias. Ela estaria orgulhosa de você, João disse finalmente. Do homem que você se tornou, da forma como você lidou com tudo, sua morte, minha chegada, a verdade sobre seu pai. Você poderia ter deixado a raiva te consumir, poderia ter me mandado embora. Mas você escolheu o caminho mais difícil, o caminho do perdão, da aceitação. Eu aprendi com o melhor, disse, olhando para ele. Ela te perdoou quando ninguém mais teria. E você me ensinou que perdão não é fraqueza, é a maior força que existe. Nós dois aprendemos com ela, João disse, e agora é nossa responsabilidade honrar esse legado.
viver da forma que ela teria querido, com honra, com compaixão, com amor. Ah, você vai ficar, né? Perguntei de repente, uma pontada de medo atravessando meu peito. Você não vai embora? João me olhou, surpresa e algo mais, ternura em seus olhos. Para onde eu iria? Minha casa é aqui, com você. Essa é minha família agora. Bom, disse, sentindo o alívio me inundar, porque eu não sei o que eu faria sem você. Você ficaria bem, João disse com confiança. Sua mãe te criou forte, capaz, mas você não precisa fazer tudo sozinho, não mais. Ele estava certo. Eu não precisava mais fazer tudo sozinho. Eu tinha alguém ao meu lado, alguém que se importava, alguém que estaria lá não importa o quê. Eu tenho uma ideia, disse, levantando-me. Algo que eu quero fazer, algo que eu acho que ela aprovaria. O quê? João perguntou curioso. Eu quero expandir a fazenda, disse. Não apenas para nós, mas para ajudar outros. Jovens que estão sozinhos, que precisam de uma segunda chance. Como você precisou. Como eu preciso agora. João me olhou e havia orgulho em seus olhos. Você quer criar um lugar onde pessoas podem recomeçar. Exatamente, disse animado agora. Um lugar onde elas podem aprender, crescer, encontrar família, como minha mãe fez por você, como você fez por mim. É uma ideia linda, João disse, mas vai dar muito trabalho, muito planejamento. Eu sei, disse, mas nós podemos fazer isso, juntos. Juntos, João repetiu, um sorriso surgindo em seu rosto. Eu gosto disso. Passamos as semanas seguintes planejando, discutindo como expandir a propriedade, como criar estruturas para acomodar mais pessoas, como financiar tudo. Era ambicioso, talvez até impossível, mas quanto mais planejávamos, mais real parecia. Sua mãe teria amado isso, João disse uma noite enquanto revisávamos nossos planos. Ela sempre acreditou em dar às pessoas segundas chances, em ver o potencial onde outros viam apenas problemas. É por isso que ela te salvou, disse. E é por isso que isso vai funcionar. Porque nós vamos fazer o que ela fez. Vamos ver além da superfície. Vamos acreditar nas pessoas. E vamos dar a eles o que ela nos deu, João acrescentou. Família. A palavra não me incomodava mais. Não me fazia hesitar ou questionar. Era apenas verdade. Família não era sobre sangue. Era sobre escolha, sobre compromisso, sobre amor. Uma noite, alguns meses depois da tempestade, depois da luta, depois de todas as revelações e transformações, João e eu sentamos no alpendre, como havíamos feito tantas vezes antes. Mas desta vez havia algo diferente no ar. Uma sensação de completude, de chegada. Você sabe, João disse olhando para as estrelas, quando sua mãe me pediu para vir aqui, eu estava aterrorizado. Aterrorizado de que você me odiasse, de que eu não fosse capaz de cumprir minha promessa a ela. Mas agora, incentivei. Agora eu percebo que ela sabia exatamente o que estava fazendo, ele disse me olhando. Ela não estava apenas me dando uma responsabilidade, ela estava me dando um presente, o maior presente que alguém poderia dar. E qual é esse presente? E qual é esse presente? Perguntei, mesmo sabendo a resposta. Você, João disse. E havia uma profundidade de emoção em sua voz que me tocou profundamente. Ela me deu você. E com você, ela me deu uma segunda chance de ser um pai. De ser a família que eu pensei ter perdido para sempre. Senti um nó na garganta. E você me deu um pai. O pai que eu nunca conheci, mas que eu sempre precisei. Ficamos em silêncio por um longo momento, apenas sentindo a conexão entre nós, a força silenciosa de nossa nova família. O vento suave do sertão soprava, trazendo consigo o cheiro de terra molhada e a promessa de um novo dia. Eu te amo, pai, disse, as palavras saindo naturalmente sem esforço, como se eu as tivesse dito a vida inteira. João me olhou,
e lágrimas escorriam livremente por seu rosto. Ele não disse nada, apenas estendeu a mão e me puxou para um abraço. Um abraço forte, apertado, cheio de anos de dor, arrependimento, perdão e amor. Naquele abraço, senti que todas as peças se encaixavam. A dor da perda de minha mãe, a raiva do passado de João, a solidão que eu havia carregado por tanto tempo, tudo se dissolveu, substituído por uma sensação de paz e pertencimento. Eu também te amo, meu filho. João sussurrou em meu ouvido. Mais do que você pode imaginar. Quando nos separamos, o céu estava pontilhado de estrelas, mais brilhantes do que eu já havia visto. Trovão, que havia se aproximado silenciosamente, encostou o focinho em meu ombro, como se também sentisse a importância do momento. Olhei para o cavalo, para João, para a casa que minha mãe havia construído, para o sertão que era nosso lar. E pela primeira vez, senti que estava exatamente onde deveria estar, que eu tinha tudo o que precisava. O legado de minha mãe não era apenas a fazenda, não era apenas a força e a sabedoria que ela havia me ensinado. Era a família que ela havia criado, a conexão que ela havia forjado entre dois homens que, de outra forma, nunca teriam se encontrado. Ela havia nos dado um ao outro. E ao fazer isso, ela havia garantido que seu espírito de amor, perdão e resiliência viveria. O sertão não perdoa, mas ele também ensina sobre a beleza da redenção, sobre a força do amor, sobre a capacidade humana de se reerguer e construir algo novo a partir das cinzas do passado. E nós, João e eu, éramos a prova viva disso. Uma família forjada na dor, mas unida pela escolha e pelo amor. Um legado que minha mãe teria orgulho de ver. Se você chegou até aqui, é porque essa história tocou seu coração tanto quanto tocou o nosso. É uma prova de que a verdadeira família vai muito além dos laços de sangue, sendo construída com base na confiança, no perdão e no amor incondicional. Se você se emocionou, se inspirou e quer que mais pessoas tenham acesso a essa mensagem poderosa, por favor, deixe seu like, se inscreva no canal e compartilhe este vídeo com todos que você conhece. Seu apoio é fundamental para que possamos continuar contando histórias que transformam e inspiram. Não perca a chance de fazer a diferença. Curta, se inscreva e compartilhe agora.